programa jóia. Um programa jóia. Entupindo o seu rádio. YouTube, televisão. O Pânico está no ar. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan Master. Olha, Missão Benedito, que quase que eu perco a hora. Olá. Como é que vocês estão? Tudo bem, meus caloteiros do Tarifaço? Tudo bacana? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui, mais um extraviado programa Pânico pelas altivas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que é orgulho do compliance desta empresa. Roubo de alianças. Vocês sabem que isso tem crescido em São Paulo. Ninguém está mais seguro com o seu pequeno anel. Eita. Cuide bem do seu anel. Para comentar essa notícia, Alborguete e ele, advogado Paloma. Vai lá, Alborga. Boa tarde, Emílio. Como é que você está? Uma gripe safada e sem vergonha, mas tomando aquele amoxicilina. Bom pra cachorro, dose de cavalo. Boa tarde, meu Paranã. Emílio, a população tá com medo de perder o anel. Bando de lazarento, roubando o bambolê do povão. Um salafrário desses tem que ser empalado com pau-brasil em brasa. Tem que tomar choquinho nos ovos, igual o Samidana toma. O casado não tem sossego dentro de casa. Agora tem que tomar cuidado com o larápio de anel na rua. Vão pro inferno vocês, que lá o capeta vai alargar o seu anelzinho de couro com muito carinho. É isso mesmo, Reginaldo. Tudo que pinta de novo, pinta no anel do povo. Agora vai o advogado de meia tigela. Cala a boca, cabeça de pomba. Tudo bom, Emílio? Tudo certo. Aqui é advogado Paloma, tubarão da lei. Eu sou o Silvio Brito da Justiça. Sou o bebê reborn do fórum. Emílio, roubar aliança não é bom. Eu sei de gente que adora passar o anel, alarga o anel, dou o anel, entorta o anel e arregaça o anel, meu chapa. Mas roubar é feio, não pode. Cada um com o seu anel. Viu, Alangani? Eu já emprestei meu anel e doeu. Me doeu no coração, no meu âmago. Deu até febre interna. Bandindinho tem que roubar aliança, tem que ir pra cadeia. Mas eu sei de homem casado, pai de família, que tá tirando aliança e colocando a culpa, sabe em quem? Nos bandidos. Eu tô de olho, meu chapa. Agora eu vou levar minha avó pra lavar o anel rugoso dela. Advogado Paloma. Vai, Emílio. Hoje um programa especial. Sim. Hoje o programa vai estar subir o nível. mais do que especial. Olha quem vai estar aqui, ó. Professor Clóvis de Barros Filho. Sensacional. Trazendo aqui Happy Hour é na segunda. Porque na sexta fica tarde. Hoje o professor vai estar aqui lançando. Acabou de sair o novo livro do professor Clóvis. Ele é sucesso. Boa. Solte a vinheta porque chegou o nosso convidado, senhoras e senhores. Um filósofo, jornalista e professor que tem dominado as redes sociais com seus pensamentos e reflexões. Como assim eu não vou entender? Não sei. O habilidoso e carismático. Naturalmente, eu procuro ser o mais plural possível. Clóvis de Barros. Olha aqui, ó. O professor, o mestre Clóvis de Barros, mais uma vez, trazendo uma joia aqui pra gente, ó. Sim. Pra você, saiu agora, ó. Happy Hour é na segunda. É um novo livro, sempre trazendo... Esse aqui é qual é esse aqui? Já são tantos, hein? É o número 41. Eu vou evitar o ordinal que eu sempre me equivoco. Número 41. 41, é. 41º. E você tem traduções no mundo inteiro? Não, no mundo inteiro é exagero. Mas temos em árabe, em russo. Em russo? Caramba. Na Itália, Me interessa. Russo... traduziram A Felicidade é Inútil, um livrinho que aqui está publicado em edição de bolso, né? Bacana, nos Estados Unidos tem O Gato Epaminondas, então tem aí uma bobagem outra. Mas na em América Latina em russo é a terra tem vários, é a terra dos grandes, né? Eu acho que você ficou muito feliz em ter esse... Foi, né? o Dostoiévski, foi incrível, claro. Foi incrível, claro que eu recebi lá um
um exemplar da tradução. Achei legal esteticamente, então, mas eu só entendi meu nome mesmo e, de qualquer maneira, eu acho que a tradução deve estar excelente e fiquei muito, muito feliz mesmo com essa possibilidade. É um reconhecimento bacana mesmo. Pô, parabéns. Que demais. Mesmo. Pô, eu fico Bacana. feliz também, porque eu sou muito fã. Pô, eu já li todos. Todos não, né? Alguns. Sim. Né? E eu, pô, acho muito legal. A leitura ela é muito gostosa, é muito... E, pô, aí a gente é fã do Exatamente. do mestre. Que é sempre uma aula aqui, né? E esse happy hour na segunda aqui? Do que se trata? Bom, sempre me incomodou um pouco a ideia de que o trabalho, até a própria origem da palavra trabalho remonta a uma máquina de tortura, né? O trabalho é sempre vinculado a uma espécie de pedágio, uma contrapartida de alguma coisa boa, como é o salário e coisas de que precisamos. Então, você dá o trabalho que é ruim e recebe alguma coisa boa em troca, e aí formula-se uma espécie de justiça, né? Você se submete ao trabalho, mas ao mesmo tempo recebe aquilo de que você precisa para viver. E eu sempre entendi que isso era um rebaixamento indevido, de que o trabalho ele era por si, ou poderia ser por si positivo e, além do mais, remunerado. Ou seja, haveria um duplo ganho na possibilidade de trabalhar e no fato de receber por isso. E aí eu sugiro ao longo do livro que cada um reflita sobre todas as alternativas de vida que já foram cogitadas em que o trabalho, ele não é propriamente um ônus, um sacrifício, uma desgraça a suportar. Eu tenho certeza que você, que vem para cá trabalhar diariamente, você não entende o teu trabalho como uma desgraça que você tem que suportar em troca de um salário no final do mês. Tenho certeza que não. Como muita gente que trabalha vê na execução do próprio trabalho um momento de alegria, de prazer, até porque o trabalho costuma ser, Emílio, um momento de maior potência da nossa vida. O trabalho costuma ser aquilo que fazemos de melhor, porque pela repetição, pelo treinamento, pela formação, pelo nosso talento, pelas carreiras que escolhemos em função das nossas aptidões, tudo isso acaba fazendo do trabalho um momento maior, de apogeu assim da nossa vida. É uma oportunidade rara de fazer desabrochar a nossa natureza. Você pega uma planta e a planta vinga quando ela alcança o seu desenvolvimento mais exuberante. E eu acredito que cada um de nós no trabalho tem uma oportunidade desse apogeu, desse desenvolvimento exuberante de si mesmo. Você não, né? Se você supuser, por exemplo, um artista, né? Um pintor, é óbvio que todo o valor está naquilo que ele faz. E, eventualmente, o fato dele ainda ganhar por isso é um adicional certamente de valor menor do que o deleite da pintura. Assim também um jogador de futebol, cara, um cara que é bom de bola, ele gosta de jogar bola, ainda por cima pagam. E um professor gosta de dar aula e ainda pagam. É verdade que menos do que os outros exemplos. Sim. Mas Depende do carro. ainda pagam. Sim. Né? O Clóvis, eu estava pensando, eu trabalho com economia, com finanças, tem muito um paralelo com isso. O cara fala assim, olha, eu ganho X, mas por algum motivo ele acha que vai ganhar muito dinheiro em algo que ele não tem a menor ideia de como funciona, seja uma criptomoeda, seja um investimento exótico. Então a pessoa, ela fala assim, o que eu me dediquei a vida inteira, eu não consigo ganhar dinheiro. E aí ela acha disso. Você acha que o ser humano sempre é uma espécie de auto-engano, achar que sempre o valor está no externo, assim, em algo que você não tem? Pois é, e o que é assim mais grave é que passa por aí uma espécie de obviedade que a vida melhor é aquela vida em que você ganha mais, né? O valor da vida está na remuneração, né? E no final das contas, veja, o meu caso é um caso, eu acho que ótimo como exemplo.
eu gosto de fazer o que eu faço, explicar. Ao mesmo tempo, explicar também é, aparentemente, o meu maior talento. Até porque tenho a firme convicção que talvez seja o único. Não. Então, veja só, eu faço o que eu gosto e ainda por cima faço aquilo para o que estou mais qualificado pela minha própria natureza, por aquilo que é o tal do capital inato Sua vantagem de talentos. competitiva. Exato. Então, ao longo da minha trajetória, pelo fato da minha profissão ser uma profissão de pouca legitimidade, haja visto as recompensas econômicas de um professor médio, haja visto a maneira como o professor é tratado na sociedade, haja visto o fato dos professores serem hoje em dia agredidos em sala de aula com o apoio dos agressores, de seus pais, das famílias e da sociedade como um todo, que não se revolta contra isso. O certo é que a profissão de professor não é uma profissão das mais legítimas. Então, no meio do caminho, sempre teve aquela coisa... Vamos abrir uma posada em Búzios, né? Sim. Vamos, professor, vamos candidatar a deputado estadual, professor? Vamos, sei lá, né? Vamos fazer um curso de caça submarina no Mediterrâneo? Vamos, não sei o quê. E aí, o argumento é sempre esse. Você vai acabar ganhando mais do que sendo professor. É um argumento fácil, porque é muito difícil encontrar alguma coisa que remunere menos. Mas qual é a graça da história? Quando você tem alguma convicção sobre a tua natureza, aquilo que você é, aquilo que é a tua maior força, aquilo que você gosta de fazer, que é tudo um pacote, né, meio amarrado, né? Aí então, essas propostas eu sempre agradeci, são interessantes, são generosas, são apetitosas, são ótimas, quase que para qualquer um. Para mim não serve por quê? Porque eu defini propósitos em função daquilo que eu acredito ser. Ou seja, eu defini aonde eu quero chegar a partir do ponto que eu parti. O ponto que eu parti é o ponto de um explicador que busca aperfeiçoamento no sentido de ter como principal propósito ajudar as pessoas a pensar melhor, as pessoas da sociedade que eu integro, de que eu faço parte. Ora, se você me propõe abrir uma posada em Búzios, Búzios é maravilhoso, abrir uma posada é ligar com trabalhar com diversão, é bacana, é lindo, é espetacular, mas não serve no meu caso. Por quê? Porque o meu propósito é contribuir com a capacidade intelectiva das pessoas a partir de um patrimônio, de um capital que eu acredito ter, que é um capital de talento, um capital de investimento, inclusive, nesse talento, né? Então, eu não quero um monte de outras coisas mais rentáveis, mais aplaudidas, mais simpáticas, porque eu acredito ter um trabalho definido por mim mesmo, não é? Não é uma missão definida por Júpiter ou por uma força transcendente qualquer. Fui eu mesmo que identifiquei entre 1 milhão de propósitos possíveis aquele que tinha a ver com a minha vida e comigo, né? O Nietzsche, ele tem uma frase muito legal: torna-te quem tu és. Pô, a primeira vez que eu ouvi isso foi no ensino médio, né? Aqui no Colégio São Luís. E o professor falou, o filósofo Nietzsche disse, torna-te quem tu és. Eu me lembro de ter levantado a mão imediatamente. Falei, não entendi. Né? O que você não entendeu? Falei, pô, se eu vou me tornar, eu vou deixar de ser uma coisa para ser outra. Né? Pensando rasteiramente. Torna-te quem tu é o seguinte, eu era milho e me tornei pamonha. Né? Eu era X e me tornei Y. Olha, torna-te quem tu já és. Aparentemente é um paradoxo. Mas aí o professor me explicou maravilhosamente, o professor Teófilo, ele disse, é que você mas é uma possibilidade, é uma potência, você pode se tornar. Então, isso explica a frase, você tem a vida para implementar aquilo que você é, por enquanto possibilidade. Sim. E aí ficou claríssimo para mim
que, no meu caso, que tinha já plena convicção de que queria ser professor, de que queria ser um explicador, eu entendi que eu teria toda a vida para a implementação desse projeto, para me tornar, na concretitude da vida, aquilo que eu era, por enquanto uma possibilidade. Sim. Ô, professor. Mas o Nietzsche falava o seguinte, que a vida é sofrer, não é isso? Sim. Ele falava, a vida é sofrer e você precisa encontrar uma razão para a sobrevivência. Todos nós temos que encontrar uma razão para sobreviver, porque não é fácil, né? A gente tem sempre percalços da vida. É verdade. Uma dessas razões é encontrar o que você realmente gosta. Você encontrou no teu ramo que você faz muito bem, você... Sabe, eu acho que é gostoso te ouvir falar. Não sei caramba, se, tá maluco. É gostoso, você tem esse dom. As pessoas têm que encontrar isso, mas encontrar isso é muito difícil, porque são poucas as pessoas que têm essa oportunidade. Eu acho que é uma dádiva que a gente tem de fazer o que gosta. Eu, por exemplo, que você falou, eu me identifico... Sim. Esse é o momento auge da minha vida. É o momento que eu estou mais feliz, é aqui. Mas eu tenho medo também, porque eu falo, daqui a pouco vou ter que parar de fazer essa merda, vou ter que fazer outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa. Exato. A coisa que eu mais gosto é isso. Eu também não sei fazer outra coisa. E isso eu sei que, pela minha profissão, daqui a pouco eu já estou em decadência há muito tempo. Tem mais uns 20 anos, pelo menos. E é isso que vai, a decadência, todos nós teremos a decadência da vida e na profissão a gente também será decadente naquilo. E eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu vou ficar muito triste, professor. Bom, a hora que eu não tiver mais esse momento aqui com vocês. Vou pegar duas coisas. Primeiro lá o começo e depois o fim. Certo. Você disse uma dádiva, você descobriu qual é a tua praia, você investiu na tua praia bom, no seu caso, digamos, deu certo. Mas não é fácil. Então, a filosofia começou lá no Templo de Apolo, escrito assim, onde Sócrates foi e a moça lá disse para ele, você é o mais sábio, o homem mais sábio de Atenas, o que queria dizer o mais sábio do mundo, né? E lá estava escrito, conhece-te a ti mesmo. Aí você vai para Harvard, no ano passado, e tem lá uma espécie de programa interdisciplinar chamado autoconhecimento. Vamos combinar. A preocupação continua bem parecida. Sim. Ora, qual é a ideia? Quanto mais você conhecer sobre si mesmo, mais chance terá de viver uma vida boa, uma vida pungente. Eu disse mais chance porque, claro, tem um pedaço da vida que decorre do acaso dos encontros e muitas vezes eles são devastadores e não há o que fazer, mas aumenta-se a chance de uma vida boa quando você sabe quem é. Ora, eu então chamo a atenção para a necessidade de que esse tema passe a se tornar um tema central na formação dos jovens. Seja na preocupação familiar, mas seja na preocupação escolar. Porque, vamos combinar, talvez em Harvard já seja meio tarde. Talvez devêssemos criar o hábito de refletir sobre nós mesmos desde mais cedo. E isso significa o hábito de observar-se, sabe? De analisar-se, de viver experiências e tirar dessas experiências conclusões sobre quem somos, o que nos apetece, o que nos atrai, o que nos causa repulsa. Porque a gente pode viver sem se dar conta do que está acontecendo, mas a gente pode viver submetendo a vida a uma reflexão de si mesmo. E isso tem que ser objeto de orientação por parte dos educadores. Não vive de qualquer jeito, observa o que está acontecendo com você, porque você vai construindo, como num Lego, peça a peça, um grande edifício sobre si mesmo. Eu vivi isso aqui, isso me agrediu muito, que conclusão eu posso tirar disso, né? Eu vivi aquilo ali me deixou
fascinado, que conclusão eu posso tirar daquilo. E você vai somando informações, porque o conhecimento de si não acontece num abrir de porta, num tranco só. Ele é um conhecimento progressivo. E você vai tirando conclusões sobre si mesmo. E essas conclusões vão sendo cada vez mais, eu diria, relevantes na hora de deliberar sobre a vida, tomar decisões e assim por diante. Então, eu chamo a atenção dos educadores para a necessidade de trazer esse tema para o currículo escolar, não como uma disciplina, entre outras, mas como uma preocupação transdisciplinar, entre outras. Ou seja, que os professores possam orientar seus educandos ainda jovens a não viver sem se dar conta do que estão vivendo. Por quê? Porque o mundo é um espelho. O mundo é um espelho. E o que eu quero dizer com isso? Emílio, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai ao banheiro, e você olha no espelho, o espelho te mostra aquilo que sem ele você não veria de você, que é o teu rosto. Difícil. Com o olho aonde ele está, é difícil ver o próprio rosto sem algo que faça função especular. Muito bem. O mundo todo é um espelho por quê? Eu venho aqui conversar com você. Aí eu venho uma vez, saio daqui feliz pra caramba. Venho aqui outra vez, saio daqui feliz pra caramba. Pô, se eu não for completamente, assim, desatento, né, eu começo a perceber que estar aqui conversando com você é algo que me deixa feliz. Veja como você é um espelho. Eu descobri, graças a você, uma coisa sobre mim. Eu descobri que um cenário como esse e uma conversa como essa é algo que a mim me alegra muito. Eu não conseguiria descobrir se não vivesse a experiência e você não servisse de espelho para mim, uma descoberta a meu respeito. Né? E assim vão se somando as experiências, o mundo vai nos informando aquilo que somos, na medida em que nos informa os afetos que sentimos em função dos encontros. Né? Vamos imaginar, eu me lembro, eu acompanhava, sempre gostei muito de novela. E hoje gosto muito das novelas antigas que eu revejo e tal. Muito bem. Eu me lembro que eu assistia Natália do Vale, né? E eu ficava fascinado por Natália do Vale. Ora, Natália do Vale é um espelho. E por que é um espelho? Porque me ensinou que eu, diante de alguém como Natália do Vale, se deixa fascinar. Sem ela eu não descobriria isso a meu respeito. Entende? Então, é preciso que os educadores ensinem seus alunos a submeter a vida a uma análise, a um aprendizado de si mesmo. O Sócrates, né, disse, uma vida que não é refletida a cada instante é uma vida jogada no lixo. E é bem um pouco isso. Conhece-te a ti mesmo. Agora, na hora que você se descobre e você toma decisões em função dessas descobertas, é preciso se orgulhar de si. Por quê? Porque o mundo é rico e articulado na hora de te dissuadir. Claro. Opa. Quer dizer, você chega e fala, eu quero ser professor. Aí você chega em casa e aí alguém olha e diz, isso não enche o bucho de ninguém. Eu quero ser professor. Você sai na rua, mas é tanto estudo para terminar dando aula. Eu quero ser professor. Aí o cara vira e fala, escuta, você trabalha também ou só dá aula? Eu quero ser professor. Outro dia o cara virou para mim e falou, o senhor nunca pensou em ser nada melhor, não? Na bucha. Alguém chega para você e diz, nunca pensou em ser nada melhor, não? Eu poderia ter reagido violentamente, mas resolvi investigar. Falei, o que, por exemplo? Falando desse jeito, você poderia ser um senador. Falei, mas é que eu não sou um senador. Portanto, não me apetece viver como senador. Isso não significa diminuir o trabalho do legislador. Outros serão senadores e devem investir nisso. Eu, não. Outros, sim. Eu me limito a ser professor do senador. Por que aconteceu isso, professor? Porque eu sou de uma época que
vai ter uma solenidade numa cidade. Certo. Quem estaria lá? O prefeito, o delegado, o diretor da escola. Essas seriam as pessoas que estariam lá. Por que a educação perdeu tanto valor, que nem a gente está falando aqui sobre isso, né? Por que o professor se tornou desvalorizado nessa sociedade? O que aconteceu? Não, é preciso, de fato, entender que a legitimidade, o prestígio, o aplauso, o reconhecimento de qualquer tipo de atividade tem a ver com as pessoas que aplaudem, tem a ver com as pessoas envolvidas. De alguma maneira, a escola não tem prestígio na sociedade. E o professor, junto, não tem. Mas por quê? Ora, são muitas as razões, mas uma delas me parece, assim, muito clara. Há um entendimento, que não é de todos, mas que é muito poderoso, de que para ganhar a vida, para ganhar dinheiro, para obter prosperidade econômica, não é necessário aprender um monte de coisa que a escola ensina. Vamos dizer, para explicar isso de maneira mais ou menos apaziguada, né? Sem criar confusão. Então, o que acontece? Essas certezas, elas vão, tal como um circuito, elas vão perpassando os universos e vão se tornando uma espécie de obviedade. Quer dizer, tudo bem, num primeiro momento, tudo bem ir para a escola, mas é melhor arrumar alguma coisa para fazer para ganhar dinheiro, e aí já a escola já perdeu um degrau, porque isso não foi um despencar de uma hora para outra. Né? Aí depois, se tiver que escolher entre um e outro, não hesite em logo começar a trabalhar, porque começando a trabalhar mais cedo, você tem mais chance de conquistar a prosperidade. Já perdemos mais um degrau. Depois, você junta isso, críticas muitas vezes justas, muitas vezes justificadas, do anacronismo da educação escolar, digamos, da impertinência de certos conteúdos curriculares, da desmotivação de certos profissionais da educação, alguns deles, que são críticas justas, que, somadas ao fato da escola não ser mais vista como trampolim único para uma vida próspera, acabaram por, pouco a pouco, solapando a sua legitimidade. Agora, a grande pergunta é como pensar diferente? E é aqui que eu queria que o nosso ouvinte, telespectador e o que seja internauta me acompanhem. Tudo isso parte de uma premissa inicial, como toda boa premissa, que pode ser questionada. E qual é essa premissa? Vida boa igual prosperidade econômica. Vida boa igual ganhar dinheiro. Talvez, hoje em dia, pudéssemos acrescentar um segundo elemento. Vida boa igual notoriedade. Vida boa igual celebridade. Vida boa igual ser conhecido e seguido por muita gente. Muito bem. Então, isso faz uma espécie de fórmula da felicidade. Uma pessoa rica e famosa é uma pessoa feliz. Pois é. Então, aqui eu queria problematizar. Eu queria problematizar por quê? Porque, de fato, a escola não é o único caminho para você ganhar dinheiro, ainda que possa ser um deles. Que fique claro. Agora, a escola trará a você valores existenciais que vão além de ganhar dinheiro. Que são valores do espírito, valores da razão, valores do pensamento, valores da inteligência, valores da sensibilidade, valores que tornam a vida boa independentemente do dinheiro que você ganha. Então, se você é capaz, Emílio, se você é capaz de ler um Dostoiévski citado aqui e genuinamente ter prazer com isso,
é muito provável que você deva essa capacidade a algum tipo de formação escolar. E veja, nada tem a ver com ganhar dinheiro. Tem a ver com ter um momento bom de vida na leitura. Se você é capaz de ler um Machado de Assis e ter um genuíno prazer com isso, é muito provável que alguma aula de literatura tenha contribuído para essa capacitação. Eu continuo. Se você é capaz de se interessar por fazer uma visita guiada num museu qualquer e se interessar genuinamente pelo que é exibido, provavelmente a escola tem algo a dizer sobre isso. E isso é de graça, não exige que você mova montanhas financeiras para poder fazer. E isso te traz o quê? Te traz um contentamento, que compensa mazelas da vida. Sim. Então, na hora que você não consegue ter prazer genuíno na leitura, não consegue ter prazer genuíno na boa música, tipo uma sinfônica de Mahler é alguma coisa que te leva à loucura. Não consegue ter prazer genuíno, sei lá, interpretando uma pintura holandesa do século XVII. Não consegue ter prazer genuíno lendo a Metafísica de Aristóteles, que um cursinho de filosofia poderia ajudar a ter. Não consegue ter prazer genuíno. Perceba que todas essas coisas são prazeres genuínos que são obtíveis gratuitamente. Aí você tem uma tristeza, precisa compensar essa tristeza e você só tem a carta do consumo para poder compensá-la. Entendeu? Você sobrecarrega o consumo. Nada contra o consumo. Nada contra para fazer suas compras, mas isso é um valor da vida entre infinitos outros que poderiam dar colorido, dar sabor, dar tempero, sabe? Os portugueses, eles têm uma expressão que eu acho, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei absolutamente fascinado. Quando eles experimentam alguma coisa de degustação, eles dizem, nós dizemos, isto tem sabor de papapá. Eles dizem, isto sabe a não sei o quê. Do verbo saber. Ou seja, eles vinculam um apetite gustativo que traz um prazer enorme à questão do saber. Pô, essa é uma vinculação maravilhosa, né? Que eleva a vida, sofistica a vida, colore a vida. E nada disso tem a ver com começar a trabalhar cedo para ganhar dinheiro. Sim. Porque tudo isso requer um tipo de formação do espírito que capacita para uma vida feliz. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta antes que saia desse tema aí do ganhar dinheiro e tudo mais. Por que as pessoas se sujeitam a isso? A se preocupar só em ganhar e não a fazer o que gostam? Isso vem talvez do medo da escassez ou é a falta de propósito mesmo? Porque, que nem o Emílio falou, eu também, como radialista, é uma satisfação enorme estar aqui. E assim, no começo a gente sempre busca. A rádio fala assim, não consegue na capital? Vai pro interior. Então a gente tem um propósito, a gente não tem o medo desse lance da escassez. E por que as pessoas elas têm medo disso? Vou me sujeitar a ganhar melhor, mas não vou fazer o que eu quero, do que, de repente, ir para outra cidade para fazer o que é o propósito. É a falta de propósito ou o medo da escassez ou os dois juntos? Sabe, A rigor eu não sei te responder. Mas o que eu penso é que muito do que acaba acontecendo na nossa vida é determinado por circunstâncias e encontros que às vezes facilitam certas descobertas ou inviabilizam certas descobertas. Eu tive a oportunidade aos 13 anos de ter um professor de geografia que me mandou dar um seminário. E aí eu descobri o que eu queria para a minha vida. Esse seminário definiu a minha vida. Mas isso não foi, digamos, consequência de uma lucidez minha, extraordinária, de perceber quem eu era, como se outros não tivessem a mesma lucidez. Não,
Eu devo isso a esse professor de geografia que me pediu para fazer. Sabe-se lá por que ele pediu para fazer o seminário, provavelmente porque ele não queria dar a aula, sei lá o que quer, mas o fato é que ele pediu para eu dar o seminário e eu fiz essa descoberta. Se ele não tivesse feito isso, eu provavelmente não teria tido a ocasião de dar outro seminário no colégio. Eu não teria a firme convicção que queria ser professor. E então eu entrei na faculdade de Direito, como acabou acontecendo, e eu talvez entrasse para ser advogado, para trabalhar no direito. Graças a esse único encontro, eu já sabia o que eu queria para a minha vida. Então, veja, eu penso que muitas pessoas vivem espaços de socialização onde a obsessão com o dinheiro é asfixiante. E não há que julgar, porque há quem viva em penúria, há quem viva em muita dificuldade material e, portanto, se preocupar em ter o mínimo necessário para a sobrevivência é óbvio, é necessário, é imprescindível, é justificável, é digno, etc, etc, etc. Ponto. Agora, claro está que uma vez obtido o mínimo necessário para sobreviver, também é fundamental perceber que a sobrevida por si só é apenas a condição para os valores da vida. Né? Se você estiver sendo esganado e você luta pela vida não propriamente pela vida, mas pelo que na vida vale a pena. É claro. Portanto, os valores, eles vão além de sobreviver. Sim. Eu quero mais um dia de vida para ver minha filha mais uma vez. Eu quero mais um dia de vida para dar uma aula, a última. Eu quero mais um dia de vida para encontrar não sei quem uma última vez. Veja, eu quero a vida pelo que a vida tem de valor positivo e não apenas por sobreviver. Então, que é a razão da vida. Claro, claro. Então, veja, que me entendam bem. Ninguém aqui é alucinado. Há muita gente em dificuldade material extrema. E é normal que lutem por sobreviver. E estão nesse estágio. Porém, não são todos a estar nesse estágio. Então, quando eu escrevo um livro, Happy Hour na segunda, obviamente, eu estou me referindo a pessoas que talvez estejam num outro degrau. Professor, tem uma questão que a gente estava falando aqui antes do senhor entrar, que é o papel do acaso ou da sorte. Alguns podem achar que é Deus. Eu tenho uma visão mais estatística, acho que existem probabilidades. E você contou a história do seu seminário, que direcionou sua vida de certa forma, assim como o seu professor de filosofia. Podia não ter acontecido, podia ter acontecido outras coisas. E aí eu lembrei de uma frase que era do Einstein, que será que Deus joga dados, em que ele falava isso. Assim. Como que você vê o acaso, assim, o papel do acaso na vida, nessa procura de tornar-se quem tu és? Eu tenho esse entendimento, que é só meu enfim, e que ninguém me siga, né? Se fôssemos onipresentes, oniscientes, olhássemos tudo de cima, com certeza teríamos certeza de que não há acaso nenhum. Né? Ou seja, o que for acontecer, vai acontecer mesmo. Quer dizer, sabe? O carro está vindo aqui, o outro está vindo aqui, o motorista daqui não vê esse, o motorista daqui não vê esse, né? Aí chama a colisão de acaso, mas quem está em cima vai bater. Sim. Vai bater. Vai dar merda. Né? Ou seja, não foi por acaso. Ou seja, se fôssemos Deus... Não jogaria dados. Né? Se fôssemos Deus, tudo estaria... no âmbito da necessidade. E necessidade, na filosofia, não é a necessidade do senso comum, que estou passando necessidade, ou isso é necessário. A necessidade da filosofia é o contrário da contingência, ou seja, aquilo que acontece necessariamente. Então, Deus que olha de cima, ou se você quiser, a perspectiva cósmica ou universal, né? Como quiser chamar, tudo é inexorável, tudo é necessariamente como tem que ser. Então, o acaso é sempre em função de uma
perspectiva. O acaso, ele é o acaso para mim. Sim. E, portanto, ele, no fundo, ele é a consequência de uma ignorância, de uma fragilidade, de uma impotência. Falta de conhecimento. Falta, né? Então, quer dizer, e como o conhecimento é sempre parcial, é sempre pequeno, é sempre relativo, o acaso sempre existirá. Mas é o acaso para mim. Deus lá de cima olhando, já, né? Já sabe o que... Já, né? Isso se já sabe antes ou não, nem entro na discussão. Mas o certo é que ele sabe que o que acontecer é resultado de relações causais inapeláveis, inexoráveis, é o que vai acontecer e, portanto, de certo modo, acontece sempre o que tem que acontecer. Agora, no nosso caso, dada a nossa ignorância de tudo que acontece, então, para nós, a surpresa que resulta de não entender muito bem por que aquilo aconteceu daquele jeito. Então, para mim, o professor de geografia é acaso. Para Deus, com certeza não. O Happy Hour é na segunda. Tá aqui, ó, mais um lançamento aqui do Muito professor bom. Clóvis de Barros, o filósofo, e tá também o Instagram aí para você, @Clóvis de Barros. Já é um dos mais vendidos, né? Esse Olha, aqui. Eu me empenhei para que isso acontecesse, porque o livro ele é uma espécie de reunião dos principais temas que os meus contratantes me pedem para falar a respeito nas palestras. Então, esse livro cuida de um tema delicadíssimo, que é a questão da meritocracia, outro tema delicadíssimo, que é a questão da motivação no trabalho, outro tema delicadíssimo, que é a questão do propósito, né? Então, são temas sensíveis e muito, atual, né? muito queridos no mundo das corporações que estão trabalhados aí e de uma maneira absolutamente fluida e uma delícia, gostosa de ler. Exatamente. Gostosa de ler. Você sabe que eu sou muito fã do professor. Tem as aulas dele no YouTube. Muito boa. É um craque. É show, né? Queria até então... E tem você falando da vida de Chuck do filme. Foi. Maravilhoso. Tá na rede aqui. Eu gostei. Eu gostei também desse filme. Eu gostei muito, eu gostei muito. Eu queria fazer um convite, entrando no meu Instagram, @Clóvis de Barros, aí você vai lá no link da bio, né? E lá no link da bio tem os links e lá tem um link para um curso que tem trocentas coisas, mas um curso eu queria recomendar em especial, porque fiz com muito carinho e adorei ter feito e adorei assisti-lo depois, que é um curso de introdução ao pensamento de Nietzsche. Porque Nietzsche é um filósofo muito querido, muito lido, muito citado, mas muito difícil de ser lido. Então, esse curso oferece algumas chaves para entrar no castelo da filosofia nietzschiana. Com essas chaves, você entra com mais facilidade e tem a condição de uma leitura de deleite, que é a leitura das grandes obras de Nietzsche. Então, eu queria recomendar, em especial, esse curso aos nossos ouvintes. E tem uma promoção especial aí, ó, para vocês aí, ó. Sempre é bom receber o professor e convidar todo mundo. Se você quiser comprar, você já compra agora o livro, o Happy Hour na segunda, já vende aí na Amazon, tem essas livrarias aí. Você compra na hora e entrega na sua casa. Professor, obrigado. Querido, obrigado. Top. Muito legal quando você vem, a audiência também adora aqui o seu papo. E queria retomar a ideia. O mundo é um espelho para você. Portanto, trate de aproveitar as informações que o mundo oferece sobre você, que sem o mundo você não poderia saber. Uma delas é que vir aqui ao Pânico e conversar com a galera aqui é extremamente prazeroso. Aprendi isso vindo aqui. É preciso dar uma chance ao mundo para o mundo te explicar quem você é. Boa. Muito bom. E a audiência adora também. Obrigado, professor Clóvis de Barros aqui no Pânico hoje. Hoje temos só
uma presença encantadora nesse programa. E não é uma pequena presença, é uma grande presença do empresário, empreendedor, importante. Ó, esse cara é o seguinte, primeiro que ele tem um livro. Certo. Quando a vida tá indo para um lugar, dizem que você precisa recalcular a rota. É igual um Waze? Igual o Waze, sabe? Recalcular a rota. E o Cacá Diniz é um realizador. Por que eu digo isso? Porque ele é empresário de grandes nomes da influência da internet. Ah, ele é tipo empresário de artistas. Empresário dos influencers. Das celebridades. Ele fez o cara virar como o Whindersson Nunes. Ah, ele que fez o Whindersson? Pelo show. Pelo show ele ajudou muito. Você acha Carlinhos Maia. Também. Ele também? Também. Não significa nada pra mim. Vamos ver se ele me ajuda. Não, mas os números mostram. Carlinhos Maia não significa absolutamente nada. Quanto vale... Quem é Carlinhos Maia? Carlinhos Maia hoje é o mais seguido na rede Carlinhos social. Moia. Ele tem o rancho do Carlinhos Maia, onde ele faz um reality, né, popularesco, que expõe pessoas no sítio dele e tem muitos canceladores. Sítio? É um sítio. Tipo uma fazenda pequena. É uma gincana maluca. Você tem que ver as pessoas se humilhando na porta do... Tem essa também. Meu Deus, é um papelão. É o mais seguido. E aí tem uma pergunta que ninguém soube responder. É um simples Carlinhos. Quanto vale Simplesmente o post? Carlinhos. Ele cuida desse lugar. Quanto vale o post? Desmistificar coisas que o Emílio fala que não vale. Você fala, pô, esse cara não ganha esse dinheiro. Quanto vale o show? Tem que cobrar Por que vocês falam muito um em cima do outro? Todos ao mesmo tempo. Não, eu tava dormindo, me acordaram. Vocês percebem isso? Às vezes. Que todos falam ao mesmo Quando eu tempo. me acordo, eu fico meio... Você percebe isso ou não? Percebo que eu trabalho muito tempo na Tá comunicação. vendo? Vamos lá. Carlinhos Maia é influenciador. E o nosso convidado... O que é isso? É fogo no rabo? Acho que é empolgação. Posso falar a verdade? A gente está numa contagem regressiva para o final do ano. Isso é verdade. Para as férias, queridíssimas. E então a gente está mais nesse clima. Agora, para nossa audiência, que a gente tem uma audiência mais consagrada, a turma da melhor idade, vocês vão ter a oportunidade de entender como é que funciona a rede social. O combo 3 posts e um Reels pode valer R$1 milhão. Você está falando de loucura? Daqui a pouco o Diniz vai contar para vocês. Só isso. Tá bom? Vamos nessa? Muito bem. Essa é a minha explicação. Então, nós teremos hoje aqui uma presença ilustre neste programa que é o Cacá Diniz. Ele é empresário dos influencers. Marido da Simone. Da Simone. Grande Simone Mendes. Simone Mendes. Olha lá. Simone. Você não vai. Ai, que coisa gostosa. Ó, Reginaldão, ó. Esquecer. Pode apelar pro plano B. Sensacional. Tomar aquele uísque sem Por que gelo. eles cantam assim? Porque porque vem do coração. Estilo novo. É o ódio de ter sido Vou chifrado. perguntar pra ele. Não, essa voz. É o Reginaldo aí, o Zé do Caixão. O Reginaldão. Aquele uísque sem gelo, hein? Escuta lá, escuta. Eu sou o dedo na ferida. Parece que a pessoa está sendo entubada. Empalada seria. Empalada, né? Não, mas pode ser. Ó. Com meus olhos esta passagem quando o champanhe Ei, Reginaldo, hein? no alto meio da gran final. Muito bem. Vai lá, Morgadão. Vivo na estrada, tenho São Manuel. São Manuel do Paraíso. Quando chove, fica liso. Muito bem. Então, hoje, presença ilustre no nosso programa. Vamos receber aqui o Cacá Diniz. Solta a vinheta. Um mega empresário de sucesso. O cara que vem transformando vidas e negócios através de um propósito. Então a gente precisa se esforçar diariamente por tudo que a gente quer ter resultado na vida. Acordou hoje, você vai ter que se esforçar para tomar banho. Mas sempre essa ideia besta de tomar banho. Um belo exemplar de Cearense 40. O Rei Midas da internet brazuca. Você já parou para contemplar a vida hoje? Não sei. Muitos aplausos para Cacá Diniz. O Cacá aí, ó, uma salva de palmas para o Cacá Diniz, nosso convidado de hoje. Gente. Você está trabalhando com a Mayra também. Com a Mayra, nossa querida Mayra, que é a nossa Sandra Bullock. Mostra ela, mostra lá.
Só É um clássico. Cara, não tinha Ela visto tá de isso. volta. Ela lembra muito É um mesmo. clássico. É a nossa Sandra Bula, que trabalhou aqui na emissora. Muito competente. Muito competente. Trabalhou com o Serginho Groisman. Ei, garoto. Simpaticíssima. Garoto. Muito bacana. Fecha Sou muito todas fã as da Mayra. pautas. Nossa, que anos você trabalhou aqui? Trabalhei 2 vezes. Não, sim. No ano 14. Sim, mas a primeira vez. Foi bem no ano eleitoral. 2000 Por que pra frente, por favor? Não, antes. No passado. Né? Quando a gente ainda tinha o Newton Travesso. 2015. Newton Traveco. Newton Traveco, um clássico. Eu saía daqui, atravessava a rua e ia trabalhar no Ronivon também, junto com a Paulinha. É isso aí. Tô aqui. Foi o Obrigada, Serginho e agora tá aqui com o Kaká. Ganhando dinheiro, isso? graças Agora a Deus. sim. É. Agora ela tá rica. Agora ela não olha na nossa cara. Agora arrumou um bom emprego. É isso aí. Um beijo pra você. Estamos aqui com o Kaká, que tá lançando aqui Recalcule Sua Rota. Você sabe que a minha avó falava o seguinte: meu neto, eu vou dar uma dica pra você, que isso funciona pro resto da sua vida. Se você pegar o bonde errado, desce no primeiro ponto. É isso aí. Né? É, cara, é meu terceiro livro, né? Se tornou um dos mais vendidos do Brasil no primeiro mês já. Esse livro eu conto um pouco da minha história, mas são pilares mesmo que eu tenho pra minha vida e que a gente tem como uma meta para poder ajudar as pessoas também a recalcular a sua rota, né? Afinal de contas, todos os dias a gente tem a oportunidade de construir uma história diferente, mas... Mudar o caminho. Mudar o caminho. E depende muito das nossas escolhas e decisões em atuar nas nossas escolhas, né? Boa. Muito então, bem. Eu trouxe para todo mundo aqui. É legal. Quero vou ler. Muito bem, eu vou ler. Lógico. Ler e me dar uma opinião totalmente crítica do que você achou. Legal. É que eu vou dizer uma coisa pra você. Aqui já começa, recupere o controle da sua vida. Eu não Já tenho não controle, tem. mas Já ninguém. é. Já dá na um minha ódio, vida. Davi. Depois de uma certa... Diz que depois dos 50 anos, você deve só olhar pro seu umbigo e mandar E já todo tá mundo bom. pra casa do isso? chapéu. Diz que 50 anos é a tua idade de mandar toda uma merda. Tudo que você podia fazer pelos outros, você já fez. Se eu soubesse, eu já Filhos, com 20, tudo, qualquer Trabalho. coisa. É. Mas não sei se é assim. Você sabe que nunca vai ser suficiente aquilo que você faz pelos outros, até pela perspectiva deles, né? Você sempre vai ser cobrado. As pessoas sempre vão achar que você tem que fazer mais. É igual o familiar, né? Não é uma regra geral. Sim. Mas se você pegar os seus familiares, você se tornou o cara bem-sucedido da família, eles acham que você Sim. tem a obrigação Rima de família. de levar todo mundo nas costas, mesmo que ninguém tenha disposição para fazer alguma coisa. E quando você tá no buraco, ninguém pula Ninguém contigo. ajuda. Ninguém pula. Eu acho assim, o Recalcule Sua Rota, ele é o meu terceiro livro, né? Eu tenho um primeiro livro que foi O Poder da Família, que fala sobre empreendedorismo familiar, os pilares de uma família, que eu gosto muito de falar sobre isso. O meu segundo livro foi Um Propósito em Cada Passo, e esse é o meu terceiro livro, Recalcule Sua Rota. Ano que vem vai ter mais 3 livros que eu vou lançar como uma trilogia, um sendo gancho do outro. Mas, cara, isso aqui não tem nada sobre uma receita de bolo que você vai lá, faz e funciona. É assim, aqui tem caminhos, diretrizes, coisas que eu vivi, um método RSR, que é exatamente Recalcule Sua Rota, que faz com que você entenda a sua vida pela forma que você vive. Não é assim, cara, eu vou pegar a vida do Kaká e vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e fazer igual. Mas isso aqui vai te dar. Quais são os 3 pilares da minha vida que eu atuo como prioridade? Não é à toa que o primeiro capítulo já fala. Quais são suas prioridades? Né? Onde você quer chegar, né? Onde você quer chegar. Eu tenho 3 prioridades, né? O meu pilar das prioridades é espiritualidade, né? E tem a ver com o meu eu. E a espiritualidade, ela é a base. Então, primeiro pilar, eu. Segundo, minha família, minhas conexões e a família acima de tudo. E o terceiro, negócios, que é o que todo mundo também quer. Todo mundo quer ser bem-sucedido nos negócios, mas não sabe que para ser bem-sucedido nos negócios, você tem que ser bem-sucedido com você e com a sua família. Então, o resultado financeiro daquilo que você conquista é só consequência de uns passos que você dá antes. Sim. Não existe um bicho de 7 cabeças. Então, assim, esse livro não tem nada de a receita mágica, não, mas vai ajudar as pessoas a entender como é que eu recalculo minha rota todos os dias. Ô Kaká, esse controle da vida que você diz aqui, o que você acha que falta para algumas pessoas nesse controle da vida? Você acha que as pessoas dão muita importância para o que os outros falam e acaba, no final das contas, não tocando aquilo que ela acredita mesmo? Você acha que é uma das coisas que as pessoas precisam controlar a vida ou não? O que eu puxei para minha vida, tá? Eu, de 27 anos, eu tenho 40 anos de idade, apesar que eu pareço ter 25. Né? Cronologicamente eu tenho 40, mas biologicamente eu tenho 20. Pintou até o cabelo pra vir aqui hoje. Pintei, mano. Não pintei, não, vou te falar. Eu vou te passar depois. Ele recalculou o cabelo. É um shampoo americano que ele tonaliza o cabelo. Boa. Também. Tô precisando. E aí? Faz aniversário no mesmo dia. Então, assim, ó,
dos meus 27 anos pra trás, eu tinha uma vida completamente pregressa, cara. Bebida, Cachaça. farra, né? Já usei droga, já me prostituía com mulheres. Eu era um cara completamente louco. Gostoso, hein? Pô, meu, não tem Cara, saudades? Puta coisa Você falou, vê um filme na nossa cabeça. Vê um filme agora. isso, gente? Pô, tudo que a gente quer. Esse é o recalcular a rota. Cara, E aí? 27 anos eu casei. 27 anos minha esposa me apresentou a Jesus e dos 27 ao 30 eu ainda passei uma fase muito difícil, principalmente financeiramente. Né? Simone, a gente casou muito rápido. Simone foi o seguinte, eu conheci Simone, a gente noivou com 14 dias e 15 dias depois a gente casou. Estamos há 13 anos juntos, quase já. Ó. Temos um casal de filhos lindo, o Henry Azai, o Henry de 11, Azai de 4. Que é a cantora. Grande cantora. Da dupla. Gigante. Não, mas eu gostei do dele. A cantora, né? Porque ela é a cantora, ela é incomparável. Sim. E aí ela que te... Ela me apresentou... Mas aí você foi pra religião e tal? Ela me apresentou Deus, cara. Eu acho que a religião é o homem tentando subir através de uma escada da terra pro céu. Mas o evangelho verdadeiro, ser um cristão, é Deus descendo pela cruz do céu pra terra. Eu acho que ter Deus dentro de você não significa você ser católico, evangélico, espírita ou qualquer outra denominação religiosa que você tenha. Eu até falo assim, se a gente for ao pé da letra de tudo que está escrito na Bíblia, se Deus for ao pé da letra do que está escrito na Bíblia, ninguém é salvo. Né? Todo mundo é falho como ser humano. Então eu acredito muito que o seu relacionamento com Deus ele tem que ser uma base. Eu construí uma família porque eu primeiro conheci a Deus. Eu construí negócios bem-sucedidos porque primeiramente eu conheci a Deus. Como assim, Cacá? Princípios e valores que eu não negocio. Então isso eu coloco na minha vida e é o que eu trago como base do livro, né? Não tem nada de espiritualidade, mas a espiritualidade ela é uma base para tudo que eu escrevi aqui. Então dos meus 27 anos aos 30 eu passei uma dificuldade financeira muito grande. Inclusive meu primeiro emprego, após eu ter quebrado alguns negócios, né? Eu trabalhei de frentista, fui frentista, eu trabalhei vendendo estopa automotiva no interior do Ceará, rodando Ceará dentro da buleta. Você é cearense? Sou de Fortaleza, mas boa parte da minha vida eu passei em Sobral. E eu falo que eu sou sobralense para todo mundo. Então assim, quando eu fiz 3 faculdades, né? Administração, contabilidade e direito. E não me formei em nenhuma das 3. Só que na época do direito, eu trabalhava na Procuradoria-Geral do município, lá em Sobral. E depois que eu fui saindo de lá, eu montei alguns negócios e eram bons negócios. Só que quando eu casei, a Simone começou a crescer na carreira dela nacionalmente. A gente teve que ir para Goiânia, 2015 para 2016. E foi o período mais difícil da minha vida. Eu fechei os meus negócios, porque eu me afastei. Fui esfacelando o meu patrimônio que eu tinha construído. E chegou um momento que eu tinha R$84 na minha conta em setembro de 2016 e eu estava perdido financeiramente. E eu nunca tinha contado isso para a Simone naquela época. E aí foi quando chegou o momento que eu comecei a fazer a logística de show da Simone e da irmã dela, da Simária. Né? Elas queriam saber que horas elas saíam de casa, que horas elas iam para o trabalho, para o avião, quanto tempo de volta até a cidade, quanto tempo até o hotel. Você otimizou? Otimizei, gratuitamente. E nisso eu tinha acabado de ter uma conversa com a Simone, falando que eu tinha assim, quebrei, não tenho mais nada, preciso começar do zero. E aí elas me deram a oportunidade do primeiro emprego, cara. Eu ganhava R$1.500. 19 de setembro de 2016, foi exatamente essa conversa que eu tive com a Simone. Um mês depois, comecei trabalhando com elas, fazendo o roteiro de shows dela, assim, logística. E 6 meses depois eu ganhei R$2.500, aumentei meu salário, porque eu comecei a fazer a parte de administração delas. Você cuidava do show? Eu trabalhava junto com elas, trabalhava junto na empresa delas. O empresário delas a vida toda foi o Robertão, que é um pai para a Simone até hoje, que está junto com a gente. Nós dois administramos a carreira dela até hoje, né? E 2 anos depois eu estava montando minha primeira agência para cuidar da carreira do Carlinhos Maia. Você tem uma empresa que cuida dos influencers, chama Non-Stop, que é a principal. É a principal. Hoje a gente é o maior ecossistema de entretenimento da América Latina. Lá a gente tem mais de 40 influenciadores, artistas exclusivos nossos, desde o Whindersson, Simone, Dave Leonardo, né, vários projetos que a gente faz, o Renato Albani, Tiro Lipa, GK, o próprio Carlinhos que a gente trabalha. Gigante. Camila Pudim, Laura Brito, o Albani tem que entregar ele aqui que ele fala mal de vocês, viu? Fala que você não paga os 20%. Falou que vocês não ajudaram em nada no casamento dele. Não, casamento ajudei não. E como é que você começou a empresa? Aí 2 anos depois eu trabalhando com a Simone, eu conheci o Carlinhos Maia porque a Simone era fã do Carlinhos e assistia ele. O Carlinhos era muito famoso no Facebook, mas no Instagram ele tinha 100 mil seguidores.
E aí Simone, cara, acordava de madrugada pra ir fazer xixi e dava uma gargalhada na cama assistindo Rachava o o vídeo bico dele. Caramba. E eu peguei um abuso do Carlinhos. Um mês, peguei um abuso dele. E aí eu não queria mais assistir ele. E ela forçava eu assistir. Ele disse assim, você já imaginou? Por que você não pega ele pra cuidar dele? Eu disse assim, não quero, não gosto nem de assistir o cara e tal. Peguei ele na rua, cara, né? e aí eu fui assistir. E mesmo na época não gostando do conteúdo dele, eu achei algo interessante, porque ele tinha uma retenção de audiência muito grande. E aí a gente pegou, Simone mandou um direct pra ele, e eu comecei a empresariar ele naquela época. A Non-Stop já existia, né, desde 2015. Eu fui entrar no Non-Stop em 2018, mais ou menos. Existiam 2 sócios que também viraram sócio meu, com o Carlinhos Maia. Depois a gente trouxe GK, Tirulipa, o Whindersson já era da Non-Stop na época. Em 2018, eu entro para Non-Stop. E em 2019, eu me torno sócio majoritário da Non-Stop. E hoje a gente tem lá mais de 40 artistas, né? A gente tem... Só esse ano a gente vai fechar o ano. Amanda, se eu tiver errado, me corrija, mas eu acho que mais de 1.800.000 ingressos vendidos, né? Em todos os nossos shows, né? Renato Albani, recordista. Precisa entrar pra Non-Stop, então. Bora. Tô precisando. O Albani é o do Paraná. Não. Ele é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Renato Albani. Albani não me paga. A gente tem vários fenômenos lá. A gente tem o Renato Albani, Rafael Gunning. Agora o Gunning tá absurdo também. Você levou um morgadinho também. Você fala muito do... Pô, sua carreira, acho que fala por si só, os números. Parabéns pela carreira. Eu não conhecia muito seu trabalho, mas por culpa minha, eu devia estar mais antenado. Esse livro, aqui, se eu recalculo a rota, e tem até um método que você fala. A rota. Meu medo é o quanto é replicável. E eu te pergunto por quê. Uma pessoa que pega o livro e consegue ler e entender, você acha que existe mesmo uma fórmula, assim? Você acha que se a pessoa replicar vai dar certo? Porque quando a gente ouve assim, os coaches falando, somente quando mistura com espiritualidade, eu fico com medo do negócio não funcionar, porque tem muita sorte, tem conexões que às vezes a pessoa não tem. E aí eu queria saber o quanto de pessoas desconexas que validaram. Você viu que eu falei no começo que isso aqui não é uma receita de bolo, que você simplesmente vai fazer e vai funcionar. Sim. É igual lidar uma bicicleta. Se eu botar uma bicicleta na tua frente, tu vai aprender a andar nela se você não souber? Você só vai aprender se você tentar andar nela aqui. Você vai subir nela e vai fazer. Mas existe um método replicável numa bicicleta. Mas para aprender... Não existe. Existe. Para aprender, não. Tem cara que ensina a andar de bicicleta e ele te guia para você fazer isso. Então existe 50 métodos para isso. Meu filho subiu numa bicicleta, deu 2 pedaladas, caiu. Na outra vez que ele subiu, ele pedalou. E eu não falei como era que era para fazer. Eu quero dizer o seguinte... O meu livro, ele não é receita de bolo que você vai lá igual um bolo e vai cozinhar, não. Isso você vai adaptar para sua vida. Então, os 2 primeiros capítulos faz sentido. O que é prioridade para minha vida, talvez não seja para sua vida. O que é sucesso para mim, talvez não seja para você. O que é sucesso? Sucesso é dinheiro? A maior riqueza que o ser humano tem não é o dinheiro. E eu te falo, eu tive momentos infelizes da minha vida com muito dinheiro na conta. E eu me lembrei de momentos que eu não tinha nada. Eu vi aquele cara falando ali, minha vida era mais fácil. Não era sobre ser mais fácil. Mas eu vou te falar que quando eu atingi o ápice financeiro da minha vida, e você dificilmente vai ver eu falando isso em rede social, em programas, algumas coisas, porque meu maior patrimônio, cara, não cabe na conta bancária. É minha família. Eu tenho como prioridade a minha família acima de qualquer coisa. Então, o que é sucesso para mim? Sucesso não é eu ter tudo, eu não sentir falta de nada. E quando eu sei que eu chego em casa e eu tenho minha família dentro de casa, né, a gente, assim, graças a Deus, financeiramente a gente está muito bem resolvido, mas a gente sabe que aquilo ali não é o principal. Nós não somos ricos por quanto temos na nossa conta bancária. A maior riqueza é eu ter a esposa que eu casei, que estendeu a mão para mim quando eu estava na pior fase da minha vida. E assim, eu não quero fãs fora de casa, apesar que eu fico muito grato pelas pessoas que admiram o nosso trabalho. E, né, milhões de fãs que a Simone tem. Mas, cara, meus fãs são dentro de casa. Tanto faz eu estar rico, pobre, eu estar bonito, feio, gordo, magro, não interessa. Não, mas melhor rico, né? Melhor rico, magro Vamos. Esse programa para me humilhar, gordo, pobre. Então, só te respondendo, desculpa, só para complementar. Quando eu falo sobre a questão do livro, o livro tem pilares que são prioridades. O que é que eu estou te ajudando? Descubra a sua prioridade. Entendi. Sim. Entendeu? Você vai descobrir como você vai ser feliz. Eu não estou dizendo assim, você vai ser feliz se você for dessa forma. Não. O livro vai te dar o direcionamento para você entender o seguinte. Você está no Waze, tem um trânsito, o que é que o Waze fala? Recalcula a tua rota para tentar tirar você daquele trânsito. O livro vai fazer isso. Ele vai te dar caminhos, esse método. Pra você visualizar, recalcule sua rota. É você entender dentro da sua realidade
como você faz para recalcular sua rota. E eu vejo as pessoas que ele agencia, né? O Carlinhos Maia, tem muita gratidão mesmo, assim, genuíno que eu vejo, né? Pelo menos dos depoimentos. Agora tem um lugar que você também é picado, que é a exposição. Sim. Então você também é um cara de rede social. Você também tá postando lá e você também tem que aguentar uma bucha gigantesca. Sempre, cara. Como é que foi sua experiência, que eu vi até que foi corajosa, de você pegar na rede social e enfrentar, porque é difícil, cara. Quando o cara te enche o saco, que a gente chama de hater, tem gente que ignora, tem gente que não fala nada e tem gente que dá o nome pros caras. Sim, claro. O que você fez na rede social que pode ser uma ajuda pra tanta gente que odeia a gente? Você vê assim, né? Ele perguntou assim, cara, sobre aquela questão, pegando um gancho, sobre aquela questão de você não fazer as coisas porque você tem medo da opinião dos outros. Sim. Isso é a questão da nossa identidade. Certo. Né? Quando você sabe quem você é de verdade, você nunca vai desejar ser outra pessoa além de você mesmo. Exato. Boa. Né? O cara pode dizer assim, eu não gosto do Emílio, mas você sabe quem você é, do que você comunica, dos seus princípios e valores, aquilo que agrega na vida das pessoas. Porque as pessoas me chamam de chato. Eu tenho certeza que eu sou. Chato. Então não adianta as pessoas falarem. Não atinge. Você tem certeza? Pô, você é chato. É a sua identidade, cara. Então, eu sei o que eu sou. É a persona. Eu sei exatamente. Achar ou não muda alguma coisa na sua vida? Não vai mudar absolutamente nada. Tá vendo? Ó, E viado também. Ô, viado, esse Emílio é um viado. Eu sei que eu sou. Não tem problema. Quem? O Sammy? Tá vendo? Ele já tem um método para recalcular a rota. Não ligue porque as pessoas falam. É que quando eu falo método, pra mim, outra... Eu entendi a ideia. Pra mim, método é um negócio mais... De coach, coisa de coach. Científico. O meu método é para você colocar na sua realidade e você descobrir como recalcular. É uma filosofia. É isso aí. Entendi. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe o que quer da vida. Não sabem a maioria das pessoas, elas não sabem o que querem, o que querem. E fazem o que querem ser para agradar os outros. Mas acho que o lugar do Cacá, ele tá falando de identidade. É né? identidade. Então, identidade. Cara, mas você precisa saber o que você imagina quer. O seguinte, é o que ele tá falando. Você falou sobre a questão do hater. Né? Isso aí viralizou muito esse ano, né? Porque saiu em todo canto. Sim, aí. só para contextualizar, encheram muito o saco dele, da esposa. Tem cara que não coloca perfil. Daí você pode até explicar. E ele foi lá e se pronunciou. Que foi um pouco além. Foi assim. Desde a separação da dupla, existiam alguns fãs que ficaram de um lado e de outro e tá tudo certo, ficaram do lado das duas e tal. Mas teve uma pequena partezinha que não ficou em lugar nenhum, mas que criou-se um hater contra a Simone. E aí, o que aconteceu nesse período? Não é só o hater de proferir algumas palavras de forma escrita, de pegar a Simone e pegar assim, fazer uma inteligência artificial botando ela nua e postando em rede social. Inteligência ela com seios de fora, inteligência artificial com Deepfake, isso. né? Que colocou minha filha com a cara de um demônio. Né? Colocou meu filho fazendo insinuações. Então, assim, quando chegou naquele ponto, porque já tem 2 anos e pouco que a gente vem fazendo investigação disso. Certo. Então, quando chegou naquele ponto, eu me pronunciei. E a partir dali eu digo que a partir de agora eu não aceito mais isso. Então, assim, tá rolando um processo em relação a isso, até para poder servir de exemplo para outras pessoas. Internet não é terra sem lei. Você tem que ter responsabilidade por aquilo que você fala e você tem que assumir as consequências daquilo. Exatamente. Mas isso é o sucesso, né, Cacá? O sucesso é isso aí. É o que a gente tem que pagar. Ela tem que pagar isso por fazer uma dupla que é um grande hit no Brasil, né? Vamos lá. Não é que tem que pagar. Você está sujeito a passar por isso, mas você não precisa aceitar. É lógico. Mas Porque assim, agora é lógico, a exposição. O que é vida pública? A vida pública é o trabalho, não é a vida pessoal. O que é público do pessoal é aquilo que a gente expõe. Então assim, o que a gente está lá? Para agregar para a vida das pessoas. O pessoal olha para mim e diz assim, Cacá, você é a Simone... Não é possível, tem que ter alguma coisa errada porque o casamento de vocês parece uma propaganda de margarina. Eu falo, não tem nada de propaganda de margarina. Eu tenho minhas diferenças com Simone, nós temos as nossas dificuldades como casal, mas nós temos uma decisão diária. O que é amor? É sentimento? Não, amor é decisão. Você ama estar aqui? Por quê? Porque você decide vir para cá todos os dias e se dedicar para levar informação, a cultura, para ter audiência aqui no programa, estar em reunião com as pessoas. Eu decido todo dia permanecer casado. Então, o meu casamento é igual a minha empresa, cara, até mais. Eu não tenho um plano B. Meu plano A é dar certo, mesmo com as dificuldades. Então, assim, novamente falando sobre a questão da identidade. Quando você sabe quem você é, você não vive escravo do que os outros pensam, porque não muda nada na minha vida a opinião dos outros. Essa é a liberdade. Mas o sucesso é complicado. Sucesso incomoda. O sucesso é complicado. Cacá, gerenciar pessoas
é complicado. Gerenciar influencers deve ser 1000 vezes pior. Como faz pra, não sei se é uma adaptação ou uma lavagem cerebral ali na galera pra falar assim, ó, gente, aqui a gente trabalha dessa forma, então se vocês quiserem estar com a gente é ótimo, mas temos uma linha pra seguir aqui. Funciona dessa forma ou cada um é um universo diferente? Esse é mais complicado um pouco mais, você pode multiplicar por 100, tá? Porque que acontece? Imagina o seguinte, quando você pega, vou pegar a Simone como exemplo, porque lá em casa eu faço 2 papéis, eu sou empresário e sou marido, e tem a convivência. Então Simone, diferente de muita gente, Simone ela gosta muito de escutar. Então pensa comigo, Simone tem 30 anos de carreira. Para Simone se tornar a artista que ela se tornou hoje, a principal artista do Brasil do sertanejo, a Simone comeu muito alqueiro de sal. Simone veio de barraco de lona, de morar dentro do garimpo, o pai foi enterrado como indigente. Então assim, ela sofreu muito um processo e amadureceu até atingir o ápice da carreira dela. Muito influenciador, ele nasce do seguinte, pegou o telefone, gravou um vídeo, viralizou e no outro dia o cara explodiu. Não é nem culpa do cara, e nem da menina, nem de quem seja. Mas, cara, como você cobra maturidade pra uma pessoa dessa? Né? Se ela teve dinheiro, fama e poder da noite pro dia. Ela não tá preparada para aquilo. E é difícil, por quê? Porque tem a questão do ego, né? Sim. E aí o ego, a vaidade, e muitas vezes eles não querem escutar, alguns deles, né? Tipo assim, cara, eu fiz aqui tudo só, viralizei só, quem você pensa que é para chegar aqui, me dar um palpite e dizer o que é que eu tenho que fazer? Mas, ao longo da vida, você vai vendo que também tem os que permanecem e tem os que passam. Os que permanecem são aqueles que escutam. Os que passam são aqueles que simplesmente deixaram o ego falar mais alto, botaram o orgulho para fora e simplesmente foi mais um entre tantos. Na maioria das vezes são os que mais evoluem, né? Que mais evoluem. Por isso que a Non-Stop ela é focada em gestão de carreira a longo prazo. Lógico que vai ter aqueles outros também que começa com você ali ralando. Sim. E aí como já faz teve sucesso vários... e tchau, pessoal. É, porque assim, ó, tem um passo a passo do artista, tá? Isso aqui é replicável para muita gente. Lógico que não é uma regra. Ele olha para você, cara, me empresaria, por favor, Emílio, você vai salvar a minha vida. E aí você diz assim, pô, esse cara tem talento, eu vou empresariar o Kaká. Aí você me empresaria. Aí depois eu começo a te agradecer porque tem Deus no céu e você na terra. Sim. Aí depois tem um terceiro passo que você vira o meu sócio. Aí depois eu começo a olhar para você porque você tá tirando 10, 20, 30% meu. Daqui a pouco eu olho para você e digo assim, não precisa mais de você não, porque eu já aprendi a fazer tudo. Eu já escutei talento chegar numa mesa para mim e dizer assim, eu quero sair. Aí diz assim, mas por quê? Não, porque eu já aprendi... Vocês não agregam mais pra mim, porque eu já sei fazer tudo. Eu disse assim, mas quando entrou aqui não sabia. Tirulipa tá assim. Mas você sabe que tem as fases, né? Tem as fases do sucesso. Porque começa assim. Quem é Kaká Diniz? É a primeira fase. Sim. A segunda fase é eu quero o Kaká Diniz. Sim. A terceira fase é eu quero alguém que faça exatamente igual Kaká Diniz. E a quarta fase é quem é Kaká Diniz? Boa, muito bom. Kaká, obrigado. Ó, eu gostei muito, principalmente porque você fala de espiritualidade. Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que cuidar bastante. Viu, Sami Dano? Principalmente disso. Obrigado, viu, Kaká? Obrigado. O papo foi muito bacana. O Sami vai ler o livro e vai me dar opinião depois. É isso aí. Acessa lá as redes sociais do Kaká Diniz, esse grande empresário aqui que lançou. Obrigado. Valeu. Vou convidar a nossa audiência aqui, Emílio, para falar de um vereador de Erechim. Se eu falar o nome é Rony Gabriel. Talvez vocês não conheçam, mas na internet, hoje ele é o político mais influente e engajado da atualidade. Por quê, Rogério Morgado? Por quê? Porque ele faz análises precisas sobre a política atual. Demais. E os vídeos do Rony Gabriel, que sempre começa assim, pega a pipoca que eu vou te explicar. Pega a pipoca? Pega a pipoca, como se fosse um filme. Tá. É sensacional. Certo. Pra você ter noção, cada vídeo dele tem mais de 20 mil comentários. E é um cara que a gente tá precisando neste momento para decifrar, destrinchar a política e as estratégias que estão acontecendo. E ele é um cara que, para mim, tem muita propriedade e repertório. Se você não conhece... Na internet eu tenho certeza que você conhece. Mas se você tá ouvindo o programa Pânico, assista, porque eu estou garantindo aqui uma promessa, não para só esse ano, 2026. Estou falando como
influenciador. Pré-candidato a deputado federal. Pré-candidato a deputado federal. Ele é do Rio Grande do Sul, de Erechim. Não sei se você já foi fazer show nessa cidade. Não, nunca fui, mas conheço Erechim. De Erechim para o mundo, Rony Gabriel. Pode anotar que o cara é bom. Aí sim. Vocês vão adorar, hein? Solte a vinheta que o nosso convidado chegou. Programa de hoje, um dos políticos mais influentes da Brazoca. Cara, um gauchão brabo e raiz. O bicho solta o verbo, doa quem doer. Bolsonaro escolheu Flávio para ser o candidato a presidente. Vereador da bela cidade de Erechim e pré-candidato a deputado federal. Você quer replicar a sua visão de mundo, você tem o direito. Mas convença as pessoas, não as obriguem a seguir aquilo que você acha que é certo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Muitos aplausos para Rony Gabriel. Esse aqui é o Rony. Esse aqui é o Rony, faz muito sucesso nas redes sociais. Agora estamos falando em todo o Brasil para 200 emissoras de rádio. Agora entrando aqui a Jovem Pan em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Um grande abraço para você aí do Rio e também toda a nossa emissora aqui em TV, em plataformas, esse monte de coisa. Esse aqui é o Rony. Muito prazer. Grande Rony. Diz que o gaúcho verdadeiro é o de Passo Fundo, que é a cidade mais gaúcha. É isso mesmo ou não? Se eu falar ou isso é isso só conversa? Não, se eu falar isso, vai ter gente que não vai gostar, né? Lá no Rio Grande do Sul, mas com certeza o gaúcho do interior, ele é mais gaúcho, né? Mais raiz, assim, Porto Alegre. Pô, vocês zoam gaúcho, né? Pô, vocês... O gaúcho do interior é mais ele é mais tradicionalista, mas é uma cultura que não só no Rio Grande do Sul, mas também pega uma parte de Santa Catarina ali. É uma cultura muito forte que foi para Mato Grosso, enfim, desbravou o Brasil inteiro. Então, hoje tem uma cultura muito forte, né? Sim, é muito bacana também. Mandar um abraço aí para todos os gaúchos. E você é vereador em Erechim. Quando é que você entrou na política? Olha, Emílio, na política eu comecei a trabalhar, aprender de política, na verdade. Primeiro a gente começa aprendendo já faz uns 9 ou 10 anos. Né? Eu concorri 2 vezes a vereador na minha cidade, nas 2 eu não me elegi, na segunda eu fui um dos mais votados, mas fiquei fora por causa da legenda, né? Que é o tal do sistema, né? Que faz isso exatamente para manter os mesmos no poder para sempre. E aí nessa última eu fui um dos mais votados da história da cidade, né? Com 2.046 votos. Fui muito bem e estou vereador, na verdade, como político de fato, com mandato esse ano, apenas esse ano. Olha, novo. E como é que foi? Porque provavelmente eu acho que você entrou naquele boom que a gente teve de política, né? Foi aquele boom que a gente teve agora, depois da Dilma lá, das manifestações. aquele momento. Aquele cenário que política entrou na pauta e muita gente veio para esse lado, pelas redes sociais e tal. Como é que é jogar o jogo lá? Dentro do tabuleiro mesmo. Não, é extremamente diferente. E na verdade foi isso que despertou principalmente para mim, começar a fazer esses vídeos de análises políticas, mostrando na verdade como funciona a política dentro do jogo, né? O que acontece? Hoje no Brasil a política é muita emoção. Sim. Ela é muita torcida. O cara é igual, por exemplo, essa situação do SBT aí. A minha opinião, primeira coisa que o ministro do STF não tinha que dar entrevista, não tinha que fazer nada disso. Exato. Porque quem está dizendo isso não sou eu, é a Constituição Federal. Não sou eu. A Constituição Federal diz que juízes têm que ser discretos e falar somente dentro dos autos, né? Mas enfim, o Brasil é essa balbúrdia aí. E o que acontece com as pessoas? Falando da situação do SBT, por que tem essa decepção com o SBT? Porque se criou uma expectativa em cima do SBT. Porque se essa expectativa não existe anteriormente, agora o pessoal não estava revoltado, não. É mais uma imprensa que está fazendo ali o seu trabalho. Consórcio. E toda a imprensa, a grande maioria, né, pelo menos, tende a puxar um saco de algum momento de um político, porque são concessões públicas, enfim, existe todo um lance que acontece antes de ir para a tela. Existe toda uma negociação que acontece antes de ir para a tela. O que eu mostro nas minhas redes sociais é isso. O que acontece antes? Isso está acontecendo porque antes de chegar aqui aconteceu isso e aquilo. Então depois que eu entrei como vereador, por exemplo, eu consegui aprovar alguns bons projetos na minha cidade, muitos de uma linha mais ideológica, como combate a pichações na cidade. Eu consegui aprovar as salas de autorregulação para autistas, por exemplo, logo depois que o Lula fez aquele decreto que acabou com as APAES, ou seja, obrigou a ir para a escola regular. Então a gente precisava dar uma resposta como município, né? E eu como vereador é ali que eu tenho que dar a resposta enquanto eu tenho o cargo ali. A gente fez esse projeto, então
dentro do jogo político não ele é diferente, e talvez o pessoal até de direita que vem aqui não conta a verdade, porque gosta de tiro porrada em bomba, olha aqui, eu estou aqui combatendo eles, sou eu que estou... A grande realidade é que se tu não sentar e não chegar em algum denominador comum, as coisas não acontecem dentro da política. Exatamente. Então, acordos, está dizendo. Exatamente. Isso não significa você abrir mão dos teus princípios. Significa você ser inteligente e jogar com as armas que você tem naquele momento para continuar avançando. E é isso que eu tento ensinar para as pessoas dentro das redes sociais. Como que é a questão você com a bolha? Porque assim, falar para convertido, a gente sempre falar para convertido é muito fácil. Como que você faz para sair da sua bolha e bombar nas redes sociais? Porque pelo que você está falando dos projetos que você faz, é algo que abrange todo mundo, direita e esquerda. Você conseguiu furar a bolha da direita, chegar nas pessoas que nem o tema que o Fuzil estava falando, pessoas que são de outro espectro político e entender que as coisas que você tem feito vale para a população de modo geral, né? Furar a bolha mesmo e falar para outras pessoas que não são de direita. Olha só, tá recebendo uma pergunta do Baleia, né? O Padre Kelma a gente perdoa porque foi canalista do Baleia. Eu estou parafraseando. Mas você já sabe meu nome, gaúcho. É Rocambole agora. Agora é Rocambole, mudou. Mas é interessante você, Morgado, me perguntar sobre furar a bolha, né? Faz sentido. Mas respondendo essa pergunta, o que acontece? Eu tenho um entendimento um pouco diferente sobre essa questão de furar a bolha por causa dos estereótipos que se criam. Sim. Veja bem, a maioria das pessoas, quando eu faço um vídeo explicando, eu não estou falando nada fora da minha ideologia que é de direita. Certo. Nada fora da minha ideologia que é liberal. Mas as pessoas, elas concordam com aquilo sem saber que é de direita, que é economia liberal, e elas concordam com aquilo. Ou seja, as pessoas, elas entendem que aquilo é certo. Mas qual que é o problema hoje da política brasileira? A maioria dos brasileiros não entendem causa e efeito. Pô, o preço do mercado subiu. Ou, pior, tem a reduflação, né? Que tu foi comprar uma barra de chocolate, tá o mesmo preço, mas bem menos. Isso. Né? Conteúdo. Por que isso acontece? Pô, é exatamente porque tu tá recebendo benefício social, porque o governo tá imprimindo dinheiro para pagar a dívida pública. Aí você pergunta para um brasileiro médio, assim... Você entende de dívida pública? Você sabe qual é o problema de aumentar das estatais darem prejuízo? Você sabe qual é o problema de... Entende essas questões? Lógico. Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que não, mas ele não sabe que isso vem lá no bolso dele no finalzinho. Então não adianta você receber 2, 3 mil reais de Bolsa Família se com aqueles 2 ou 3 mil você compra a mesma coisa que você compraria com 100 há alguns meses antes. Exatamente. Boa. Então é isso que a gente tenta explicar. Ó, é causa e efeito. Isso aconteceu aqui e por isso está tendo esse resultado. Então não se trata... Claro que a minha ideologia é direita, eu sou cristão, sou conservador e tudo mais, mas eu explico para as pessoas, eu não fico simplesmente, eu tento não ficar jogando para a torcida as coisas, entendeu? Sim. Mesma coisa que aconteceu agora do Alexandre de Moraes com o Magnitsky, eu levei pau de gente da direita, por quê? Porque eu disse, ei, peraí, vocês acham que então o mundo acabou porque agora tiraram a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Mas é aquilo que você falou, a expectativa. É a expectativa, exato. Em cima de quem dessa vez? Donald Trump. Entende? E não, cara, a gente tem que resolver o problema aqui, a gente tem que continuar lutando. Inclusive, tiveram alguns políticos que me bateram, a minha resposta para eles é o seguinte, se você já desistiu, faz o seguinte, entrega o seu cargo, não concorre a mais nada e deixa que eu e as pessoas que estão querendo lutar por esse país, pelos meus filhos, eu sou pai de dois bebezinhos, né? 1 e 2 anos. Né? Irresponsável, né? Também. Pois é. Irresponsável. No momento do país. Não, com certeza. Então, assim, ó, a gente tem que lutar pelo país, pelos nossos filhos e para tudo. Inclusive, deixa eu mandar um abraço. Muita gente me pediu um abraço e um beijo, mas eu vou me limitar aqui, né, pela quantidade de pessoas, mandar para minha maravilhosa esposa, porque ela é a mulher mais bonita desse Brasil. Quem disser o contrário disso, ou é cego ou invejoso. Aí, o cara então eu quero deixar isso para ter uma moral. Ô Rony, o Morgado trouxe isso aí. Primeiro, cara, realmente sou seu fã. Eu assisto muito, pego a pipoca legal, e vejo você destrinchar vários assuntos. Quando a gente fala de sistema, que é o que você está trazendo aqui, tem um vídeo seu fantástico que fala sobre o Senado. E eu assisti. Como é que funciona o Centrão? E a gente tem um ano agora eleitoral que vai ter, além dos presidentes, tem os senadores. Senadores, governadores. Por que é tão importante o Senado?
O que acontece? O Senado é o espaço que você pode dar um freio, por exemplo, no STF. Ou seja, quando a gente fala de separação dos três poderes, isso existe na Constituição exatamente para que nenhum poder se sobressaia contra o outro. Só que quando você tem o judiciário que está extrapolando seus limites, isso hoje não é só eu que digo, são juristas, são a própria imprensa, o consórcio, como diz o Emílio muito bem, tem falado isso, extrapolou, agora a gente tem que dar uma segurada, já conseguiram o objetivo que foi colocar Bolsonaro na cadeia. Então, para a gente precisa ter o máximo possível de senadores, e não precisa ser senadores de direitas, mas comprometidos com a Constituição. Comprometidos com que o Senado, de fato, se um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal ultrapasse e extrapole os seus limites, ele seja punido por isso. E quando eu digo punido, é punido mesmo com impeachment. Porque é lá que se vota. Exato. Mas como é que a gente vai fazer isso se o Supremo julga o Senado e as pessoas continuam votando sempre nas mesmas pessoas? E por que votam? Eu vi que o Sami estava falando agora da questão das cidades do interior, que o Paulo Guedes queria juntar as cidades e tudo mais. Fizeram a reforma tributária. A reforma tributária ela não foi pensada para diminuir a questão da carga tributária e simplificar. Ela foi pensada para manter o poder em Brasília e fazer com que esses prefeitos, principalmente cidades pequenas, dependam cada vez mais de emendas parlamentares, cada vez mais de migalhas vindo do governo federal, e isso só é entregue em troca de votos. Vocês não sabem, um prefeito ele vai lá em Brasília pedir para o deputado diz, vamos ver quantos votos fiz na tua cidade para ver se eu mando recurso para saúde e educação. Sim. Ou seja, enquanto as pessoas continuarem votando, e aí eu falo claramente, no Centrão, que o Centrão é pior do que a esquerda. Sabe por quê? Porque o esquerdista você sabe a ideologia dele. Você sabe onde ele vai dar facada, sabe onde ele vai atacar. O Centrão não, ele não tem problema nenhum em vir para uma campanha e dizer que ele é conservador e te trair amanhã. Opa, foi o que aconteceu na última eleição. Então o esquerdista, assim, o eleitor de esquerda, ele vai votar na esquerda porque ele é consciente que ele tem ou uma ideologia ali, ou dali a pouco receber algum tipo de benefício. O eleitor de direita, ele é cristão ali, ele é conservador, ele é liberal na economia, ele vai votar na direita. Agora o de centro não, ele se traveste do que for necessário. No Nordeste o Centrão é mais esquerda, no Sul o Centrão é mais direita, e quando chega na hora, eles se vendem por qualquer coisa, e é por isso que a gente não consegue avançar nas pautas do Brasil. Então, mas aí seria mais o político oportunista, né? Que pegou carona no Bolsonaro, um monte pegou carona no Bolsonaro. No Centrão, vários. Não só de Centrão. Não é Centrão, é o oportunista. Sim, mas a política tem oportunista. Mas é isso que explica, Aí o Bolsonaro... Tem oportunista na esquerda e tem oportunista na direita. Sim. É o cara que vai, ele vai... É o que ele falou, na esquerda, o Centrão é mais pra esquerda, porque tem muitos votos. Eu acho que esse negócio de ideologia é uma coisa, é muito emocional, é coisa de, sabe, a gente é emocional, a gente tem esses valores que eles não têm. Então, mas quem vota tem. O negócio lá é poder. Sim. E poder é poder, cara. Não importa como o cara chega lá no poder. Entendeu? Isso é um fato, mas... Então, o projeto dos caras não é para um Brasil melhor. Exato. Tanto é que a gente ficou aqui discutindo reforma tributária. Ficou lá, não, vai ser melhor. Nós vamos ter o maior IVA do mundo. Perfeito. Vai ser 27,5%, maior que todos os IVA. Não a Argentina é 22%, não simplificou nada, e nós vamos pagar mais imposto. Numa coisa que ficou se discutindo tanto tempo, Exatamente. A gente discutiu tanto tempo para piorar o negócio. Mas, cara, saiu da mão. Emílio, saiu da mão do Lula. Saiu da mão da esquerda. Motorista de Uber vai ter que pagar imposto. O cara é motorista de Uber. Saiu da mão do Lula. Eu sei, mas então. Da mão da esquerda, com a Fernanda Haddad como ministra da Economia. Pera lá. A reforma tributária, eles sentaram junto e votaram junto. Todos. Sim. Todos votaram. Todos, de direita e esquerda. Foi direita e esquerda, foi Câmara, foi Senado, foi pro presidente. Isso é uma coisa que vem há 5 anos. E muito baseado nisso que eu tenho dito, né, gente? Então, mas por quê? Porque tem o que emenda, porque tem dinheiro, porque tem interesse. Por que acontece? Olha só, o que acontece? Por exemplo, pega eu. Vou dar outros exemplos. O próprio Nicolas Ferreira. Vocês têm um cara muito legal aqui no São Paulo, que é o Lucas Pavanato. Enfim. Nós somos políticos que nós temos... uma grande quantidade de pessoas que nos ouvem nas redes sociais, certo? Beleza. Quando se fala, por exemplo, em regulamentação das redes sociais, vocês acham que é só a esquerda que defende ou aquele político tradicional da direita também defende? Porque a gente é ameaça, pô. Lógico. Ele não consegue se comunicar pelas redes sociais. Ele não consegue mais falar claramente para o público aquilo que é de fato. Ele não consegue ser transparente. Simples assim, não consegue. O cara já teve na base lá do Lula, depois teve na base da Dilma, depois teve na base do Temer, teve na base do Bolsonaro, agora é o bolsonarista mor. Ok. Esse cara, você acha que ele também não quer regulamentar as redes sociais? Ele só não pode falar porque as próprias redes sociais dizem que não pode regulamentar. Entende? Você tem uma ferramenta que ele não tem. Quando você pega a questão das emendas parlamentares, vocês acham que o político
que está lá, já no cargo, e que depende dessas emendas para fazer troca de favores em troca de votos, porque as emendas são uma troca de votos, né? Lógico. Né? Compra de votos ali legalizada. Você acha que esse cara, sabendo que vai enfraquecer os municípios do interior. Eu sou um vereador do interior, eu sei o que eu tô falando. A minha cidade tem 100 mil habitantes, não vai sofrer tanto, mas as cidades do entorno lá do Alto Uruguai, do Rio Grande do Sul vão. Você acha que esse político está preocupado se as cidades vão depender mais dele? Não, o político quer fazer o povo depender do cara, pô. Aí por isso que eu apanho às vezes para político, inclusive de direitos nas minhas redes sociais, porque eu abro o olho e digo, não é bem assim, não tem nenhum salvador da pátria, não tem Trump salvador da pátria, mas a estratégia que ele está usando é essa, mas o Trump quer o quê? Terras raras, o Trump quer vencer o embate comercial com a China em primeiro lugar, o Trump quer baixar o preço da carne. Quando eu expliquei para as pessoas, gente, é o seguinte, o Joesley Batista é conhecido como o rei da carne dos Estados Unidos, não é só aqui. Joesley Batista botou $5 milhões na festa de posse do Trump. É óbvio que ele tem uma força de negociação. Pô, não, porque não é bem assim, porque tem uma estratégia por trás. Aí vem a galera, pô. Então, mas isso aí... provavelmente isso aí foi um grande acordo, né? Claro. Foi um grande acordo que fizeram com... Fizeram com o STF, com o governo brasileiro e com o Donald Trump. Mas qual é? Mas se você for pensar, vai diminuir a pena, não é? A pena... Simetria. Porque você tem que pensar também, porque isso aí só fica ligado ao Bolsonaro. Certo. Né? Perfeito. Você tem que pensar nos caras que estão presos. No dia 8. O próprio Bolsonaro pediu para votar a favor da dosimetria e deixou muito claro, eu me viro aqui, mas tem que soltar aquele pessoal. Ele falou, por isso que o PL quase que inteiro, né? Acho que um deputado votou, foi contra, mas votou a favor da dosimetria, porque nesse momento, e as pessoas precisam entender isso, política não é um fechamento ideológico eterno que você... Não, política, às vezes, em alguns momentos, você dá uma recuada para no outro momento avançar e assim você vai crescendo. Emílio, até alguns anos atrás, nós tinha 2, 3 deputados declarados de direita na Câmara de Deputados. Hoje nós temos pelo menos uns 80. Nem todos são tão fiéis. Ok, mas na próxima a tendência é ter mais de 150, 200. E assim a gente vai crescendo e avançando. Agora... O que o cidadão quer? Ele quer um outsider, um super-herói que desça do céu, que faça tudo e resolva tudo. Bolsonaro não conseguiu resolver tudo no seu governo e o pouco que tentou custou para ele a prisão. Ele não está preso, Bolsonaro não está preso por corrupção e quem diz isso não é eu, é o Ministério Público Federal. Bolsonaro não está preso por nenhuma condenação de oportunação de baleia, de cartão de vacina. Ele está preso porque ele combateu o sistema e dentro disso... criaram aí esse tal de 8 de janeiro, de um golpe de algodão doce e, pelo amor de Deus, se o Bolsonaro não fosse a maior ameaça para o sistema, ele estava solto concorrendo. Mas não, botaram ele na prisão exatamente por isso, e pela força eleitoral que ele tem. Ô Rony, a gente sempre fala aqui, você falou, né, com o tempo, a paciência. O pessoal da direita é mais impaciente, que é tudo mais de imediato. Enquanto a gente sabe ali que, pelos estudos, o pessoal da esquerda já tem ali uma paciência melhor de ir tomando os espaços e tudo mais. Você acha que é mais difícil para o público da direita, porque ficou tanto tempo impedido de participar do debate, por isso que essa sanha, a gente precisa logo ganhar isso aí, mas vai ter que trabalhar essa parte da paciência e da tomada dos espaços? Pensa que é um jogo de futebol onde tu tá perdendo de 2-1, precisa empatar e tu tá nos 45 do segundo tempo. Cria um desespero do time, desorganiza tudo para tentar fazer o gol. É isso que é a direita hoje. É essa pegada. Por quê? Porque a esquerda, ela vinha dentro de um propósito desde a primeira eleição, quando as eleições o Lula perde, né? Então hoje a gente vê as universidades federais, elas têm um alinhamento muito maior com a esquerda. O consórcio, né? Jornalistas tem um alinhamento muito maior com a esquerda. E o que a direita tem que acelera esse processo de retomada, para você estar no cenário político, são de fato as redes sociais. Porque lá nas redes sociais a gente consegue falar, saiu essa pesquisa da Zeng, que mostrou os 100 políticos mais influentes do Brasil hoje, 67% são de direita, são da direita. Então o que acontece? A quem, por exemplo, quando você lá no passado disse, todo político é igual, todo político é ladrão. Você tem um político que não é ladrão, você tem um político que é ladrão. Quando você equipara os dois, quem que é o beneficiado? O beneficiado é aquele que é ladrão, porque o cidadão, quando ele bota isso na cabeça dele, ele vai pensar assim, já que todo mundo é ladrão, eu vou votar no que me beneficia para mim, no meu próprio benefício. Então você viu o que? O pessoal de direita, ele estava trabalhando, o pessoal da direita, ele estava fazendo empresa, o pessoal da direita estava preocupado com outras coisas na sociedade, enquanto a esquerda tomou as universidades, a esquerda foi formar os tais do intelectuais, artistas, jornalistas, música, e tomaram conta. Se organizaram. Aí a partir de Bolsonaro que a gente começou aí a se organizar. O problema é que o pessoal de direita trabalha.
Esse é que é a diferença. Não tem tempo. Excelente. É o nosso querido Pililico lá está. Tem pergunta? Pililico? Pililico não tem pergunta? Pililico. Eric, tem pergunta, Eric? Pililico é o nosso. Tem pergunta? Então, porque pra trazer o sei que aí. pediu, sei que acompanha Falei, ele. pô, traz o menino aí que ele tá fazendo um trabalho interessante nas redes sociais, né? Acho que ele trouxe uma coisa que é importante pra gente, né? Você falou bem, no trabalho de base que a esquerda fez, que a direita não tem. Mas e agora, né, Rony? Como começar esse trabalho de base? Qual que é o nosso planejamento também como direita a médio e longo prazo? Porque a gente vê que também tem esse ruído de rede social. Agora, a gente tem um pensamento a longo prazo, igual os caras lá têm? Olha, existe o trabalho de base que ele começou a ser feito. Principalmente, a gente viu que saiu uma pesquisa aí que 62% da geração G se considera de direita. Isso é maravilhoso. Então a gente já tem uma boa expectativa para o futuro. Da mesma forma que eu falei, a maioria dos influenciadores, da influência das redes sociais, que hoje é a maioria. Hoje o pessoal assiste menos TV, o pessoal está ouvindo vocês na rádio, quem está dirigindo lá, provavelmente a maioria está assistindo pelo YouTube, né? Então você já tem uma influência, ou seja, a direita que não tinha nada, hoje ela tem uma comunicação fática e que chega nas pessoas. Vocês viram que há pouco tempo eu falei bem assim, a questão não é furar a bolha, a questão é mostrar para as pessoas que ela também é de direita porque ela concorda com aquilo que eu estou falando. E por quê? Porque, cara, botar uma bandeira no Brasil e sair dizendo que é de direita é muito fácil. E isso é uma crítica que eu faço não só para influenciador, mas eu faço também para quem é parlamentar. É muito fácil. Agora, você sentar, você conseguir debater, você conseguir traçar uma estratégia e trabalhar em bloco, isso a direita precisa aprender. Trabalhar em bloco, porque você não vai ver o Boulos falando mal da Manuela Dávila, você não vai ver a Luciana Genro falando mal do Lula e assim por diante. É o movimento direita sem WhatsApp, né? Ninguém tem WhatsApp e todo mundo discute ao vivo. Ao vivo, exatamente. Eu mesmo, eu mesmo comecei a apanhar a tua agora. Eu vi uns vídeos ontem aí e falei... Mas por quê? Cara, porque o cidadão, não vou dar mídia, né? Mas o cidadão lá discordou de uma análise minha. Meu irmão, tudo bem. O cara pode não concordar. Você não concorda nem com a tua mãe 100%. Meu irmão, não é com a minha mãe. Eu não concordo nem comigo 100%. Exato, exatamente. É que o cara discorda. Se eu concordasse comigo 100%, eu não existia arrependimento. É que ninguém concorda nem com você mesmo. É que o cara discorda de você pra ganhar ali o teu rebate. Porque na internet isso vai muito bem. Então, mas como é que eu penso? Eu penso o seguinte, por exemplo, Magnitsky. Ficou lá esse negócio do Magnitsky e ficou Era aquela esperança. Foi quem que fez o Magnitsky? Foi o Eduardo. Paulo. Não. Tava o Eduardo e o Paulo lá tentando fazer o Magnitsky, fez lá com o Trump. Eu nunca confiei muito nesse Donald Trump e muito tempo eu falo isso aqui, vocês brigam comigo. Eu falo, eu não confio nesse Trump pela própria história do Trump. Beleza, mas tudo bem. O presidente fez lá o negócio dele e acabou funcionando essa dosimetria, certo? Certo. Vamos supor que esse foi o resultado, tá? Calma. O resultado disso aí é a dosimetria. Correto? Correto. Então agora você tem que pensar que a dosimetria está lá. O Bolsonaro vai ficar preso 2 anos de alguma coisa e talvez fique menos, que pela situação, por tirar o Magnitsky e tal, ele deixa o Bolsonaro ficar na casa dele, certo? Sim. Não vai ficar preso, não vai sofrer essa humilhação que está sofrendo. As pessoas provavelmente estão presas. Por quê? Porque o ministro tinha que dar pena alta pro cara que tá lá para dar 27 pro Bolsonaro. Isso. Porque se ele não podia dar 1 mês pro cara e 27 pro Bolsonaro. Isso juridicamente é explicado. Juridicamente, é o pensamento do negócio, certo? Então, a Câmara votou a dosimetria. Vai voltar para trás todas as penas. Vai pro Senado. Certo? O Senado... Não sei se vai melhorar porque não tem essa maioria que tem na Câmara. Creio que vai manter. Aí vai pro Lula. E o Lula pode fazer alguma coisa também por causa disso. Ele pode vetar, mas não creio que fará. Mas se ele vetar, porque se ele vetar, ele perde no Senado. Aí é humilhante pro ele. Então, politicamente... É estratégia. Temos que respeitar a vontade das casas parlamentares. Aí ele faz o discurso e tem gente que cai, acredito. Então, politicamente, os caras estão pensando nisso. Como é que vai ser o negócio? Uma troca. O interesse do sistema sempre foi tirar Jair Bolsonaro do jogo. O sistema só tirou o Lula da cadeia porque eles precisavam de um nome para derrubar Jair Bolsonaro. Lá em 2018,
quando o próprio sistema condena o Lula, aí eles fazem um monte de... mudam a lei, inclusive, para permitir prisão em segunda instância e botam o Lula na cadeia, tornam ele inelegível e tal. Quando eles, enfim, tiram o Lula aí porque estava destruindo o país economicamente, é um fato, né? O próprio Lula, o impeachment da Dilma só tem um responsável, Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Porque foi ele que deixou o país daquela forma para ela. Não que ela seja uma gestora, aquilo é uma coisa triste, né, de olhar, mas enfim, não sei como chegar na presidência, mas o brasileiro vota pelo sentimento. E aí, em 2018, eles queriam, era Geraldo Alckmin presidente. Eles sempre quiseram o Geraldo Alckmin presidente. O que aconteceu? Surgiu o outsider, o cara que veio de fora, o cara que conseguiu adentrar nas casas através de um celular e redes sociais. Quando o Bolsonaro se elege, vocês têm que lembrar disso, gente. Antes do Bolsonaro se eleger em 2018, eles já diziam, ele vai ser um ditador. Ele vai tentar dar um golpe de Estado. Eles já tinham uma narrativa pré-construída para anos antes disso. Eles falavam isso, Emílio. Então, assim, passa o tempo e aí é tentativa disso, daquilo outro, vem a pandemia, jogam tudo, Bolsonaro não consegue governar, tudo é 72 horas. O que aconteceu? Tentaram cartão de vacina, tentaram pegar de tudo do Bolsonaro. Baleia. Não conseguiram nada. Depois que não conseguiram nada... Porque, assim, até para pegar o celular do Mauro Cid, para tentar... Os caras utilizaram aquela inquérito do cartão de vacina que foi arquivado, tá? Ou seja, quando chega no final, eles não conseguiam botar o Alckmin presidente, que ele perdeu pro Cabo Daciolo, e o Bolsonaro se elegeu presidente, a gente sai, Lula, agora volta o Lula vai concorrer, mas quem que é o vice? Geraldo Alckmin. O que o sistema entende agora? A gente precisa de um candidato aí agora para tirar o Lula. É isso que eles querem. Então, agora... Mas é um candidato que tenha o apoio de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro tem os votos. E por isso que eu concordo com Jair Bolsonaro por ter ele escolhido Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência. Então, mas, por exemplo, essa jogada que fizeram, esse acordo, ele fortalece o Tarcísio e diminui o poder do Flávio. Esse acordo dá dosimetria. É que porque tem uma outra questão, Emílio. Porque fortaleceu o Tarcísio. O Tarcísio estava lá, ó. É que tem um outro fator. Bateu palminha. Palmas tímidas. Palma fraca. Palmas tímidas. Palmas educadas. É que, Emílio. É aquela palma do jogo. Sem vontade. É que tem outros dois fatores, Emílio. Então, mais fortalece, diminui. Vamos dizer que fortaleça. Vamos supor que sim. Se Flávio for candidato até o final, e eu creio que vá, ele está no segundo turno. Porque o cara que o Bolsonaro indicar está no segundo turno. Esse é o primeiro ponto. E o próprio sistema sabe disso. E o Lula também está no segundo turno. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. O segundo ponto que a gente tem que levar em consideração é que, quando o Tarcísio toma uma atitude dessa, de bater palminha, quem perde o apoio do Bolsonaro para levar ele para o segundo turno é o Tarcísio. E aí quando você vai falar, Rony, mas Flávio Bolsonaro e Lula, o sistema, ele erra. E erra muito quando ele mesmo, o próprio sistema, ele todo dia vende o próprio Bolsonaro como uma vítima. Tu acabou de falar isso, cara. O povo gosta da vítima, o cara que tá... Cara, botaram o cara na cadeia. Ele tá doente. O pessoal tem visto, é um absurdo que fizeram com ele. Cria-se esse sentimento. Cria o mártir, porra. Por quê? Porque o eleitor brasileiro é o seguinte... O eleitor de direita, ele vota na direita pelos motivos que eu falei agora há pouco. Né? Motivos técnicos. Né? Motivos ideológicos, técnicos, ou por questões religiosas, né? Ou por ele ser um liberal na economia. Menos o MBL, né? Eles conseguem ser isentos, né? E mesmo, né? Mas enfim, aquilo ali é uma esquizofrenia transdireita, né? O eleitor de esquerda, ele vai votar pelos mesmos motivos, mas de esquerda, ou seja, ele está ali na Universidade Federal, ele foi criado dentro de uma ideologia, ele aprendeu com aquilo, ou ele recebe benefício do governo. Só que o eleitor que decide a eleição, cara, é o eleitor de centro. É o cara que até ele gosta de dizer, não sou nem gado, não sei o quê, nem Lula, nem Bolsonaro. E tudo bem, é questão opinativa. Mas esse eleitor que é o atingido por pesquisas eleitorais, porque ele vota no cara que vai ganhar. Ele é atingido, vota pela aparência, pelo cara que é mais bonito. Ele vota na melhor história contada e por isso os marqueteiros são tão importantes. E hoje, qual é a história que você vai contar? Um presidente que voltou, que saiu da cadeia, né, na eleição passada e voltou a presidente. É uma boa história. É uma boa história. A verdade é essa. Política é marketing, gente. Não se luta. Agora, a gente tem um presidente hoje que está na cadeia, não convenceu toda a população que ele não conseguiram mostrar que ele é corrupto. O cara... Tem até um filme do Mário Frias que está saindo agora, né? Para tratar da questão da facada. Isso aí também vai acabar tendo um apelo público. É um cara que está preso, está doente, não foi preso por corrupção. É o cara, dali a pouco, o pessoal vai entender que ele foi preso por lutar contra o sistema. Quando o pessoal olhar isso e ver que a vida não melhorou, a picanha não veio, a cervejinha não veio, quem ganha força com isso é o próprio Bolsonaro, o próprio filho do Bolsonaro, que ele vai
Que seria um voto de protesto, né? E não seria só um voto de protesto. Porque o Flávio Bolsonaro, dos Bolsonaro, ele é conhecido de fato como o Bolsonaro sensato, né? É o Bolsonaro ponderado. E ele tem condições, e a direita precisa entender isso, de conversar com esses outros grupos, porque eles existem. Pô, mas vocês falam que vocês não gostam do Centrão. Mas se o Centrão continuar existindo, a gente vai ter que continuar negociando e conversando com essa Mas gente. o Flávio estava fora do jogo. Quem estava no jogo era o Eduardo. Sim, né? sim, Estava lá em Exatamente por isso que ele não tem esse desgaste todo também, né? É bom levar isso em consideração, estrategicamente falando. Mas não tem que combinar com o povo, que vocês falam? O povo também tem que ser combinado, não é? Eu acho que o povo vem. Na minha opinião, acho que o povo vem. Exatamente por esses motivos que eu citei agora, né? Que você fura a bolha não somente da direita, porque a direita é bolsonarista, né? Vamos botar aí 30% vai votar no Flávio, porque o Bolsonaro indicou. O jogo tá emocionante, hein? O jogo tá emocionante. Mudou o cenário, né? Porque agora nós vamos ter aí momentos de muita emoção. Tem mais perguntas? Tem pergunta? Tenho. Luizão. Você falou que o sistema quer tirar o Bolsonaro do jogo. Já tirou, né? Já tirou, porra. Só que eu tô falando dos outros Bolsonaros. A gente tá falando do Flávio. Você acha que o sistema vai fazer a mesma coisa com o Flávio? Ou o Flávio, sendo um político mais habilidoso, não vai ser dessa forma? Falando de Brasil é complicado, né? Mas depende até que ponto que ele consegue ir nessa habilidade, né, que a gente fala. E exatamente, eu acredito que o próprio Bolsonaro escolheu o Flávio por isso, né, por essa habilidade de conversação. Agora, o pessoal fala do Flávio até... O Flávio nunca teve um processo no STF, pelo menos. Né? Nunca teve. O Eduardo até então também não tinha processo no STF dessa questão, até ter esse negócio dos Estados Unidos de... como é que é? Contra a soberania nacional, isso. Né? Que inclusive foi esse processo que botou o Bolsonaro na cadeia sem oferecer nem a denúncia contra ele, né? Bom deixar isso claro. Então assim, mas no sistema brasileiro hoje se cria, né? Então depende muito de uma habilidade de conversação, negociação, mas eu creio que entre todos os Bolsonaros é o cara que mais tem a habilidade para fazer isso. Estão esperando que o Bolsonaro abençoe alguém. Sim. Não é? A bênção, ungir. É isso aí. O Bolsonaro é um cara... Por quê? O Bolsonaro é o autêntico cara da direita. Todo esse movimento começou com o Jair Bolsonaro lá em 2015, 2016. Certo? Perfeito. Para o Bolsonaro, ungir o Tarcísio seria o que todo mundo quer. Seria a certeza que o Lula não ganharia a eleição. Pelo menos isso é o que se diz. Aposta, né? A aposta de todo mundo é isso. O Tarcísio. Moderado. Tarcísio aquele da palma. Porém, ele foi na incerteza. Certo. Ele foi no Flávio. Por quê? Interrogação. Interrogação. Meu Deus, no que o Bolsonaro foi na incerteza e não foi na carta? Vai lá no pique, meu Deus, Rony. Como é que é isso aí? No pique, Rony Gabriel, nos últimos minutos. Meu Deus, no pique. Na verdade é o seguinte, a primeira coisa, eu creio, né? Eu não estou na mente do Bolsonaro, obviamente, né, mas eu creio que a escolha do Flávio foi por esses motivos que eu já trouxe, dessa habilidade de negociação, ele saber conversar, ele ser conhecido como o Bolsonaro ponderável, por ele carregar o nome Bolsonaro. Mas eu não acho que exista uma desconfiança do Bolsonaro. Eu já vi o Eduardo, já bateu, outros figuras, tudo bem. Mas do Bolsonaro com o Tarcísio. Mas existe uma diferença entre quem entra lá para conversar com ele e escuta e de quem não está tão próximo assim. O Flávio falou em algum momento que ele tem um preço para dali a pouco desistir da candidatura e tudo mais. E que essa possibilidade de eleição dele, talvez, né, em algumas pesquisas ou para alguns grupos, ela diminua. Eu não acredito, eu acho que se mantém. É uma opinião minha, mas respeito as opiniões demais e tudo mais. E o Tarcísio é o único governador que pode ir à reeleição de todos. Né? Então existe uma pressão. Vamos lá, por que o PSD, o Kassab quer o Tarcísio? Porque ele tem interesse em São Paulo. Por que o republicano cederia o Tarcísio, dali a pouco vai concorrer pelo PL? Porque o republicano tem interesse no governo de Minas, o republicano tem interesse em indicar um senador lá no Rio de Janeiro. Né? Por que os partidos eles se aproximariam disso? Por que eles pressionam isso? Porque todos eles têm algum interesse no entorno. Ou seja, se a gente pensa num plano de Brasil, se a gente pensa do porquê que isso está acontecendo, se a gente pensa em resolver mesmo a situação, a gente tem que... Eu sempre digo, a gente não pode abrir mão dos nossos princípios, a gente não pode abrir mão daquilo que a gente acredita, mas a gente tem que saber de fato dialogar, porque os outros lados existem. Eles existem. Então a gente tem que sentar, dialogar e dizer, até que ponto...
Isso tem que acontecer. Eu não assim, converso com o outro lado. Não? Vira as coisas. Não converso. No bar, pelo Por isso menos. que eu sou tratado É como... mal. Sou muito maltratado. Muito Eu tóxico. Tem nem que converso. conversar. Eu Não, nem dou tem- bom dia. tem que ouvir os dois lados. Eu nem dou bom Não. dia. Eu não converso, Nem não quero pessoa, nem saber. nem na mesma sala. Só Fala, opa. não, vamos trazer o outro lado aqui para ter uma... Não, obrigado, eu não venho. Não tô eu afim. fico doente. Manda o Dani. Mas tem, Manda o Dani. O Dani vem e faz os dois lados. Eu viro pro outro lado. O bom é de conversar com o outro lado e debater com o outro lado é mostrar que eles estão errados, pô. Esse é o ponto. Ele conversa com os dois lados. Pô, foi um prazer conhecer você, meu irmão. Volta aí, pô. Ó, Volta aí, tá um venha, café. tá aberto aqui pra gente bater um papo aí. Não, com certeza. Sempre que você quiser. Eu sou fã de vocês, né? Eu assistia vocês escondido da minha mãe quando eu era adolescente. Pô, aquele era papai. É, não. Você é jovem. Sabe como é que era? Mas assim, ó, quero dizer Agora que que eu tô agradece, muito feliz mesmo por estar aqui com vocês. Tem muita gente me assistindo lá que pô, pra Erechim. O Badinho já veio aqui? O Badinho já. Já, muito bom. Então ele é o cara mais famoso de Erechim, então... Hoje, eu sou o segundo que deve de Erechim que vem aqui, então, falar com vocês. O ideal é que, porra, que a gente tenha gente muito boa na política para que a gente possa mudar realmente o país, né? Porque a nossa população, o povo, ele não precisa de muito para ser feliz, o brasileiro, né? Ele quer um emprego legal, ele quer uma segurança legal, viajar, ele quer ter um filho numa escola bacana, pagar um boletim bom de supermercado. Só quer um terreno no Mato Social. quer ter comer um churrasquinho no final de semana. Não é? E gente que de fato entenda o que está falando, sabe, Emílio? Na política se criam muitas figuras caricatas, tipo uns tiririca da vida, assim. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Então, assim, a gente precisa de gente que entende, né? De gente que de fato está disposta a estudar, de fato disposta a entender, e de fato é disposta a chegar no objetivo final que é o melhor para o nosso povo, sabe? E não ficar pensando nas picuinhas, às vezes, miudezas que não fazem sentido. Por isso que vocês vão ver que eu não fico batendo em deputado de direita, não fico questionando e tal. Se for para falar, eu falo nos bastidores. Vocês não vão ver isso nas minhas redes. Embora eu tenha muita força nas redes, eu não vou fazer isso. Porque eu acho que minha luta é contra aqueles que defendem, sei lá, ideologia de gênero, aborto, legalização das drogas, que votaram contra do PL antifacção, que, enfim, essas pessoas, eu acho que elas não estão fazendo bem para a sociedade. Elas têm a opinião delas, não posso nem dizer que respeito, porque não posso respeitar elas, mas não a opinião, mas com quem pensa ou concorda comigo naquilo que você concorda, vão me ter como aliado, mas naquilo que a gente discorda, eu vou fazer de tudo para mostrar ou que você está errado ou para não deixar passar esse tipo de coisa. Boa. Obrigado, viu? Ó, vou passar aqui as redes para você seguir o Rony. Rony com Y, tá legal? @Rony, você que tá no rádio. Rony com Y, Gabriel. É fácil, ele tá no YouTube e também nas redes sociais. Lá tem todo o caminho do trabalho do vereador de Erechim, futuro deputado federal. Eu vou perguntar agora a Pililico, que acompanhou o programa hoje. Pililico, uma nota, pode ser com a mão. Você pode... Uma nota de 0 é assim. De 0 a 5 do programa de hoje. Que nota você dá de 0 a 5 para o programa de hoje? Nota 4. Boa. Nota ano bem. Tá certo. Tem espaço pra melhorar. Dá pra melhorar um pouco. É pra gente não ficar estrela. Mas por que não é 5, a gente quer saber? Dá pra melhorar, Pililico? Dá pra melhorar? Dá pra melhorar? Você deu 4 por causa do seu pai. Senão você daria talvez uns 2. Morgado? O Morgado, olha. Ele é meu parceiro de picobol. O livro do Morgado tem muito palavrão, viu? Tem muito palavrão. Você gostou do meu livro ou não, Pililico? Faz um joia, você gostou? Gostou? Aí, ó. Então amanhã a gente volta ao meio-dia, horário de Brasília. Tchau, pessoal. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau. Terminou! Mas já terminou? A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.